pessoal, bem-vindos para mais um episódio de Jovem Talks. Hoje estou aqui com o Lucas. Olá. Oi. Como que você tá? Eu tô ótimo, e você? Maravilha, Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. E vamos que vamos perfeito. para mais um episódio, né? É isso, vambora. Hoje a gente tá com uma pessoa bem importante. Pausa um minuto. Não, Antes pode falar, disso, só tô falando mesmo que ela é importante. Com certeza, né? Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, deixar seu comentário. Às vezes você quer um assunto que a gente ainda não abordou por aqui, já vem deixar aqui pra gente ter ciência disso. Lembrando que também a gente tem o canal de cortes agora, que vai ficar na descrição, em algum cantinho aqui da tela, pra você assistir os episódios de forma mais resumida, né? Pra quem não consegue aí assistir o vídeo inteiro, tem os cortes aí pra vocês aproveitarem. E as nossas redes sociais também, todas estão na descrição do vídeo. Exato. E o Instagram, por exemplo, também tem uns pedacinhos, né? Umas partes motivacionais. Sim, tudo lá. Vamos pro que importa? Vocês. Vamos pro que importa? Vamos pro Apresentar a que convidada? importa? Ou você quer falar dos nossos patrocinadores primeiro? Dá pra gente falar de alguns dos nossos patrocinadores. Um deles é o pessoal da Posital Veículos. Posital Veículos tem aqui diversas opções de carros novos e seminovos pra você que é daqui de Tatuí e da região. Tá indo pra conhecer e garantir o seu carro novo ou seminovo Eles são também. com uma Porsche Cayenne muito linda, Não. branca, meu Deus do céu. No dia que eu fui É uma lá, loucura. fiquei babando olhando pro carro. Mas, e também é o Maitá, né, que mais uma vez mandou uns salgados, uns doces daqui pra gente. Exatamente. Tá sempre fortalecendo, né, a gravação. Com certeza. E o pessoal da Nata Transportes, que é aí qualidade e segurança aí para mandar suas cargas fracionadas e tudo mais que você precisar entregar. A Nata Transportes está aí com o WhatsApp na tela para você fazer sua cotação. Pronto, se você também quer que a gente fale sobre você aqui no nosso vídeo, o nosso e-mail tá na descrição do vídeo, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer falar de vocês e colocar o rostinho de vocês aqui na tela. Exatamente. Bom, vamos pro que importa então? Vamos para o Não que que isso interessa. não importa, né? Mas vamos para o papo. Vamos para a convidada. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito importante, né? Que ela é professora de música, aprendiz de maestrina, é isso que diz? E Pianista, é isso mesmo. Ariane Cavallari. Ariane Eu tava com medo de errar o sobrenome. Eu também tava com medo. eu já tava torcendo. Era melhor ninguém ter ficado com medo, né? Brincadeira. Bom, primeiro eu que agradeço. Olha, imensamente. Isso é uma oportunidade. Esse é um momento, um privilégio enorme pra mim, de verdade. São portas abrindo, assim, que eu falo, primeiro Deus, né? A gente não imagina, a gente se olha lá atrás e fala, será um dia? Eu não imagino toda a mudança que ia ter hoje em dia nesse mundo digital. E eu aqui, então, de verdade, agradeço de todo o meu coração pelo convite. A gente que agradece. A gente agradece, Você tá é um prazer aqui. imenso ter você Tirar aqui. seu E tempinho como pra vir conversar eu tinha com a falado gente. pra vocês, né? Eu já conhecia ela, vi você uma vez. Né? Foi. Que E quando vocês falaram, né, que a Ariane e tal, aí falou, né, professora de música, eu falei, quem que é? Aí vocês mandaram no Instagram, eu vi ela, falei, conheço. Conheço os alunos dela, nossa, o som. Calma, naqueles- não antecipa. Não antecipa os A gente assuntos. depois a gente fala sobre Olha a essas histórias. responsabilidade, meus queridos. Continuar a mesma excelência, o aluno estudando bonitinho. Por favor. Bom, Lari, a gente vai começar um pouco... Vamos fazer basicamente uma linha do tempo aí, pra entender um pouco da sua história, de Voltar lá onde você atrás. veio, né? E como que você parou nesse mundo da música e tudo mais, tá bom? Maravilha. Vou tentar, né? Vamos indo conforme a memória ajuda, tá tudo bem. Não que eu tenha idade avançada, Não. tá? Mas é a correria da vida. Lari, Bom, você é daqui de Tatuí? Vamos E, começar. não, na verdade, eu nasci em São Paulo, né? Paulistana. Paulistana. Mas eu falo assim, depois que eu vim pra Tatuí, eu acho que eu não tenho mais coragem de sair daqui. De verdade. Eu assisti a entrevista da Laraine, né? A Lara. E achei interessante ela comentar o tanto que ela gosta de São Paulo, assim, ela daquela gosta de ficar indo e agitação. voltando. Eu acho que, na verdade, é porque é tudo novo para os dois lados. Então, quando nós viemos pra cá, nossa, eu de verdade, até hoje, eu não quero mais sair daqui. Porque lá a gente tinha uma vida super agitada, era uma correria. Enfim, eu tinha já a música na minha vida, mas talvez pela situação, ou pelo momento mesmo, eu não trabalhava só com música, né? Na verdade, vocês vão ficar sabendo já como que foi toda a minha história como professora de música, né?
E, enfim, então assim, eu vim de lá, faz, se eu não me engano, vou completar 9 anos que eu tô aqui. Certo. E aí, vindo pra cá, Deus, assim, abriu as portas na minha vida, que eu não sei até hoje explicar como que eu tenho os alunos que eu tenho, que são tudo presentes na minha vida, sabe? Falo de coração, não é forçado nem nada. E quando eu vim pra cá, inclusive, eu não conhecia ninguém, tinha amizade só com algumas pessoas. E ver o tanto de aluno que eu tenho hoje, tudo. Passou, se eu não me engano, 2 anos, 2015, perdão. Eu criei a Escola Alegro Cavalari, né? E na intenção de oferecer mais cursos, como eu não tenho tanto conhecimento de outros instrumentos, eu falei, tá sendo meio que injusto eu ficar só, né? Tá tão gostoso essa coisa de passar o conhecimento, então eu quero abrir portas, trazer outros professores, e aí também criei a escola. Então, desde então, tô aqui em Tatuí só curtindo música, inclusive quero deixar aqui, olha, é alfinetado que fala como é que fixo? Não sei, alguma coisa assim, pra deixar bem gravada a Marcado, todos de né? Tatuí, vocês estão no paraíso musical. Vocês não podem perder os concertos que tem no conservatório. Gente, aqui é um mundo que só não toca quem não quer. Só não conhece esse mundo maravilhoso quem realmente não tem interesse. Eu não julgo, tá? Cada um, né, tem o seu. Mas quem tem muita vontade, é um pecado falar que não aprende aqui. Porque aqui onde você vai tem música. E foi o Eduardo, né, da Bravo, que ele veio aqui, que ele falou que, por lei, a cidade de Tatuí foi considerada a capital da música no Brasil. Sim, nossa, por lei. Pra mim, Então... depois, né, que eu vim pra cá, eu me sinto. Na minha da família capital da mesmo, eu música. falo... Exato. Onde você mora? Eu moro na capital da música. E é tão Tatuí, interessante. capital da música. Então. E é tão interessante quando eu vim pra cá, eu falo de coração mesmo. Tudo assim que eu sei, tudo, a gente fez cursos e tudo mais. Mas eu sei que foi Deus que abriu minha mente, criou um caminho, acho que trabalhou no meu desejo, né? Que o meu desejo, por mais que eu toque, o que eu sempre gostei muito foi de ensinar. Sempre. Acho que desde pequenininha, né? eu queria ser professora. Olha. Ou se fosse na escola. E aí Deus criou esse caminho de, sabe, juntar os dois, as duas coisas que eu mais amo, a música e ensinar. Então, o meu forte mesmo, essa parte. Vindo para Tatuí, eu recebi esse presentão, porque aqui aumentou mesmo essa minha área de lecionar a música. Então, ai, gente, eu sou de verdade, eu não tô mentindo, eu sou a pessoa mais grata do mundo, mais grata mesmo. Eu tô no nível que eu tô assim, eu não quero pedir mais nada pra Deus, só quero agradecer, de verdade, de verdade. E todos os meus alunos que vão me ver aqui, vão ver, sim, vão curtir, vão comentar. Ela vai chegar na escola e falar, ó, todo mundo vai assistir. Uma balinha pra todo audiência. mundo depois. Brincadeira. Mas eles são uns doces. Todos eles são tudo presente na minha vida mesmo, porque o mais bacana de você ensinar é que você aprende muito. Aprende demais. Então, acho que o meu lado forte mesmo é o lado de ser professora. Acho que é por isso que tem a ver com aquela outra área que eu tô agora cursando, caminhando, que é ser maestrina. Porque, de uma certa maneira, a gente conduz um grupo. Então, a gente tem que... A gente tá passando certo... Não é nem conhecimento. A gente tá conduzindo eles de alguma maneira. Então, eu tô, assim, dentro da área que eu mais amo, fazendo o que eu mais amo. Eu não trabalho, tá? Porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente não sente o trabalho. Então, isso é maravilhoso também. Tudo flui muito bem, né? Mas eu me sinto tatuiana. Mas eu me sinto, eu não... eu sei, eu certeza. sou de São Paulo e tudo, gosto muito, assim, né, da minha família. Todo lugar em si, falando bem a verdade, eu prefiro, assim, ir visitar e voltar. A gente acostuma, sabe, com um cantinho sossegado. Mas eu me considero tatuiana já. Eu vou aqui ficar na luta em busca da, como é que fala, cidadania tatuiana? Ah, é verdade. Tem essa, né, do pessoal Tem. que não Mas é mais daqui. por alegria mesmo, de tanta coisa boa que essa cidade me trouxe e ainda tá me trazendo, de verdade. Olha, Palmas que pra Tatuí, legal. viu, gente? Palminha depois da edição. Não, mas Tatuí, a partir do momento que você pisa aqui, a música começa a correr na sua veia. Nossa, nem fale. Ai, acho que fugiu da minha mente. Inclusive, isso eu ia comentar. Eu vim pra cá, aqui tem super profissionais de todos os tipos, assim, tanto como músicos, solistas, como professores, né? Exato. E eu me ver como eu tô aqui, eu olho e falo, Deus, é só o Senhor Não mesmo, esperava. porque verdade, verdade. E a gente vai ser sempre também, além de professor, todos os professores são sempre eternos aprendizes. Então, é por isso que eu gosto. Eu aprendo todo dia alguma coisa nova com os meus alunos. Isso é muito importante também. Embora você saiba muito pra ensinar, você aprende muito ensinando, né? Muito, muito, muito. É algo A maravilhoso. gente nunca sabe de ver. tudo, né?
Não, e a gente tá em Quem que foi? constante Eu acho que foi o aprendizado. Eduardo também. O Eduardo falou bastante coisa no episódio dele sobre a música, né? Porque também é um grande profissional. Sim. E ele falou que na música, o Mikael também falou, você nunca vai saber tudo. Não. É igual na vida, Em claro, qualquer- eu mas acho na que qualquer música profissão, né? você sempre vai aprender alguma coisa Aprimorando. melhor. Entendeu? verdade. Eles que tocam violino, por exemplo, eles falaram que o violino eles sempre vão ter alguma coisa a mais pra aprender no violino. Sim, e principalmente na parte da prática em si, né? É como acho que toda profissão, se você não exerce, se você não pratica, você vai perdendo um pouquinho, Exato. né? Aquilo vai sumindo. Então, música é música pro resto da vida. É que a música acaba sendo mais evidente, porque daí você vai tocar uma música e você já, opa! Opa, Saiu um pouquinho desafinado aqui, ou deu aquela barrada nas teclas. É verdade, Já dá é pra verdade. ver mais fácil. E a gente tá trazendo, né, bastante pessoas da parte da música. E às vezes a galera pode olhar e falar, caramba, mas, né, já é tanta gente que vocês estão trazendo da música. Mas, poxa, Capital a gente da tá na música, capital da Não, música, a mas gente olha, tem que honrar os muita músicos. gente que a gente tem vocês aqui. precisam trazer também, porque, de verdade, Tatuí, né, gente? Tatuí. Vocês Aproveitar, estão representando super bem. Inclusive, eu tô me sentindo lisonjeada, porque vocês são, né, os primeiros aqui no podcast, estão na cidade. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Quero ver vocês lá em Simão. Aí eu vou lá colocar chorar. meu vídeo de novo. É, Aí- repostar. Mas vou postar, gente, Eu quem estava sabe até lá. lá eu já vou estar regendo em outro país. Ó, Deus quiser. E Ah, daí a Marco, gente Jovem chama Talks, você pra vir é aqui de verdade. novo. Você vem de Porque- novo. Não, quem sabe a gente faz lá, né? Também, Lá fora, também. encontro internacional. Deus sabe das coisas, né? Mas tudo pode dar certo. Exatamente. Nunca Com certeza. pode falar que Da vontade não, de né? Deus. Bom, vamos então seguindo. Qual foi o seu primeiro contato com a música, Ari? Como que foi? Então, aí? o meu pai, a gente nasce assim, eu nasci numa família assim, eu não sei vocês quantos irmãos tem cada um, né? Mas eu nasci numa Nós. família grande. Vocês são irmãos? Somos. Aham. Gente, eu descobri isso agora. Verdade. É que cada um pega um aspecto da família, daí não parece tanto. Que legal. O Luiz é nosso primo irmão, mas É, também cresceu é... com a gente, Que mas Como se fosse outro irmão. bacana. Olha, eu tô em família. é. Que Mas bacana. é só eu e Lucas e Luiz. Só nós. Então, eu já nasci numa família, sabe, de bastante irmãos. Era eu, minha irmã e mais 4 homens. Nossa. E eu sou uma antes do caçula, né? E então a família já cresceu daquele jeito. Olha, eu vou falar algumas coisas aqui para todo mundo ouvir, mas não é. Eu quero muito que todos entendam, não é se fazer de vítima, tá? Deus me livre. Talvez tenha alguém que tá precisando ouvir. Exatamente. Mas, gente, olha, não existe nada que te impeça de fazer uma coisa que você quer. Pobreza, luto, nada. Se você quer, você tem que simplesmente... Porque depende de quem. Lógico que você vai orar, você vai pedir a Deus, vai exercer tua fé. Só que é que nem Deus fala, quem cedo madruga, né? Eu vou ajudar. Então, tudo depende totalmente da pessoa. E eu nasci, né, assim, nessa família grande... Eu falo, como criança, eu amei a minha infância, amei mesmo. Mesmo com toda a dificuldade, sabe? Você sentir um pouco de fome, você deseja comer algumas coisinhas. Aquelas crianças bem arteiras mesmo, sabe? Porque é criança já, e com as suas dificuldades, você acaba sendo mais criança ainda. Mas, enfim, pegando todo esse processo da parte difícil, e aí o meu pai, antes de conhecer minha mãe, antes de eu vir ao mundo, meus irmãos, o meu pai, ele tocava em circo. Ele era tocador, eu não tá sei de quais brincando? instrumentos, mas ele tocava de tudo um pouco. Minha mãe sabe falar melhor, esqueci de perguntar pra ela. Não sabia. Mas ele tocava em circo, e foi assim que ele conheceu minha mãe, inclusive. É uma história bem bacana. E um adendo, ele viajava com o circo, assim? Sim. E aí ele conheceu minha mãe, foi numa das cidades que ele ficou, aí minha mãe foi lá no circo. você é Aí o circo foi, ele falou, não, vou ficar aqui. Mais ou menos Não isso. quero- Ele não fugiu com o circo, ele fugiu do circo. Ele né? Mais fugiu ou do menos circo. isso. Eu ainda não sei direito a história, assim, nos detalhes. E aí, quando passou o tempo, aí eles vieram conhecer, né, a Graça. E aí, o meu pai, ele foi levantado para encarregado. Só que, assim, até antes disso tudo, sempre teve música em casa, né? Que eu me lembre, meu pai tinha os instrumentos dele. E, às vezes, aparecia teclado, que hoje eu sei que é teclado. Na época, eu não sabia o que era nada. Você sabia que se apertasse, Apertasse saía o Fazia botão, barulho. vinha eu queria barulhinho. mexer. E aí eu sempre nasci, então, numa casa onde sempre teve música, assim, por parte do meu pai, né? Aí os meus irmãos também cresceram, aí todos dentro da igreja. A igreja, né, como eu tenho visto nas outras entrevistas. E realmente, a igreja, a partir dela, a música, ela veio bem forte. Então,
também nos fortaleceu, indo para a igreja. A gente vê aquela orquestra bonita, o povo cantando, aquela coisa Maior orquestra do gostosa. mundo, tá? Pra quem não sabe. Então, né, já pensou tentar juntar todo mundo? Nossa, Meu Deus não do dá. céu. Não dá. Era uma loucura, mas maravilhoso, né? Sim. Nossa, muito. E aí, então, meu pai, ele sempre teve, assim, instrumento em casa. Então, depois ele ter sido levantado para encarregado, aí as coisas foi só melhorando na parte musical, né? Enfim, cresci assim, só que pelas faltas de condições, eu nunca pude pagar para ter aula. Aqui em Tatuí, eu acho muito bonita essa parte de instrução de aula para as mulheres, para as irmãs. Porque tem um lado que é, vou falar bem a verdade, é espiritual. Trabalha com amor. Em São Paulo, se tem, assim, na minha região, eu não via, né? Não Porque chegava lá pra você. era sempre pago. Então, eu não tinha condições nenhuma mas eu era muito xereta. E assim, eu falo bem a verdade, eu acho que eu gostei muito da música por ser xereta. Porque eu via as coisas, aí eu ia Curiosidade, né? me interessando. Meu pai, nossa, acho que ele brigava muito comigo. Porque eu acho que era o que eu mais gostava, de saber das coisas ali, sabe? Queria aprender, né? Pegar o conhecimento ali, tipo... Nossa, nem fale. E, bom, enfim. E aí, o que aconteceu é que, com o passar do tempo, minha mãe tentava, de um jeito ou de outro, ela trabalhava de diarista, né? E meu pai, ele trabalhava, inclusive, com... Eu não sei falar, que as pessoas que faziam letras em barcos... Ah, tipo... Letrista, eu não sei como é que Lettering, fala até porque hoje. lettering, né? Agora o pessoal chama de lettering, mas lettering, mas antes eu não é não. isso, sei. faz as letras, É. faz os desenhos no... Letreiro. Mais ou menos isso. A gente inventa uma E aí, nome. a minha mãe, ela tentou bastante, mas assim, essa de tentar, apertava, já tinha que tirar. Apertava. E é muito interessante a minha história com meu esposo, porque a gente se conheceu desde criança mesmo. Meu esposo me viu assim de chupeta, pra vocês terem ideia. Não creio. E aí a família dele, né, que conheceu a gente primeiro, ele tem bastante irmãos também, bastante irmãs. E uma das irmãs dele é instrutora, inclusive foi a minha instrutora, e ela, por uma época, sentiu de me dar aula. Eu acho que foi isso que aconteceu, porque eu não sei falar direito, na época quando eu era criança, como que foi, se minha mãe pagou ela ou não, mas assim, eu fiz um pouco de aula com ela. E aí já apertou de novo, e aí eu tive que parar de novo. E aí eu lembro que tem até hoje um parque ecológico lá. E abriram cursos, assim, gratuitos para crianças lá da comunidade, né? E quando eu soube, eu fui correndo, aí eu achei o piano na sala, já entrei, não podia entrar. Tava com uma amiga, acho que eu vou tentar mandar esse vídeo pra ela, Kayla. Eu tava com ela, falei, Kayla, vamos entrar. Ela falou, não, Aline, mas não pode, aqui tá fechado, tá falando que não pode. entrar. Eu falei, não, Pode. mas tá um pouquinho aberta a porta, vamos tentar pra ver, porque eu vi o piano, né, eu tava louca pra mexer. E eu já tinha aprendido alguma musiquinha, acho que era de método, e nunca mais saiu da minha cabeça. Isso quando você fazia em teclado? Ou fazia já em piano? Então, a minha cunhada... Agora, minha cunhada, que interessante, essa minha instrutora, né? Na época, se eu não me engano, ela já tinha o piano. É que eu não Ai, que sei legal. falar Aham, agora. era Mas eu acho que pequenininha. era teclado que fazia aula com ela Ah, também. sim. Daí quando vê o piano, né? Nossa! O piano todo Aí, imponente. Aí eu entrei lá... Aí eu lembro que eu entrei, ela falou assim, tá, você toca, mas não faz barulho. Ficou, né? Mas aí entrei, eu falei, fecha a porta se alguém chegar. Foi muito engraçado, esse dia eu não esqueço. E toquei essa musiquinha. Aí daqui a pouco veio uma senhora, nunca esqueço dela. Ai, eu amo muito ela, a senhora Elizabeth. Eu não sei o sobrenome, nunca mais vi ela. E ela entrou, ela tava comendo. Ela falou assim, nossa, nossa, menina, como que você se chama? Aí eu falei, eu sou a Ariane, tava morrendo de medo dela da bronquimite. Sou a Ariane e ela é a Kayla, eu falei da minha amiga. Ela não perguntou de mim. Aí já jogou pra ela aqui, ó. Pronto, se Mais tomar ou a culpa nós menos duas. isso. Aí ela falou assim, não, sabe o que é? Que já fechou as vagas, não estão mais abrindo, só daqui 1 ano vai abrir de novo. Nossa. Mas eu ouvi você tocar, será que você tem interesse de fazer o curso? Nossa, claro Sim. que eu tenho, eu começo agora, eu não tinha noção das coisas. Eu começo agora, eu posso já, o que eu preciso, né? Ela falou, não, calma, eu vou te mandar falar com sua mãe, né, com seu pai, claro, eu vou te explicar como que faz e a gente marca as aulas. Fiz algumas aulas com ela, nesse tempo que não tinha condição de pagar para você pela igreja. Fiz com ela nesse parque. Nesse parque era gratuito daí? Era gratuito. Olha, Ela que tinha legal. aberto essa... Nossa, essa professora foi incrível também, porque ela foi esse parque... O Riviera hoje, ele tá super... É o bairro que eu nasci, é Jardim Riviera. Ele tá, assim, bem maior, tem muito mais pessoas. Eu acho que tem, assim, fácil acesso agora lá, mas, assim, na minha época de criança... Eu tenho certeza que todos que estavam ali eram muito pobres. Então, para você ter um curso de piano em si, você tinha que ter dinheiro, né?
E algo que foge um pouco da realidade, né? Nossa, Querendo ou não, nossa. tipo, a música para um pessoal que não tem uma questão financeira é algo assim, tipo, que muitas vezes tem criança que nasce com dom, com vontade, mas não tem, né? Acaba condição. atrasando até, né, às vezes. Bom, mas, na verdade, eu não vou falar assim, porque eu acho que cada um... Sim, as coisas sim, com acontecem certeza. no seu tempo, né? E essa professora Elizabeth, ela foi maravilhosa, porque ela entrou, assim, com esse projeto, e ela dando aula de piano, se eu não me engano, ela acho que ela pagou alguém da família dela para dar aula de violão. Então, ela abriu o projeto dos 2 cursos. E encheu de criança, por isso que não tinha mais vaga. Encheu, foi muita gente. E aí deu certo, Deus preparou, eu consegui. A Kayla, na época, também queria. Só que aí a Kayla não estava conseguindo tocar. Ela falou, a gente tenta vaga para você. Mas a Kayla, até hoje, ela vai lembrar disso. Ela, na verdade, queria e não queria, né? Aquela coisa, É. vou Foi mais sua porque minha companheira amiga pra entrar veio. lá. Quando ela falou que ia me dar vaga, eu quase levei ela pra casa, a Elizabeth, né? E aí passou o tempo, e aí, se eu não me engano, infelizmente por algumas outras condições, fiquei já jovem, adolescente, e aí eu precisei parar. E queria muito tocar na igreja, mas muito mesmo. Nem condição de comprar material tinha. Tava bem difícil. Só que assim, aí veio todo um processo de casamento, meu noivado, e aí eu fiquei mais assim, mais perto dessa minha cunhada, que foi a minha primeira instrutora, inclusive Eliana Cavalari, viu, gente? Depois procurem ela lá no Instagram. Eu sou extremamente grata a você por tudo que você me ensinou, por tudo que você fez por mim, porque a Eliana, ela fez por muito amor e carinho. Hoje eu sei, não é fácil. Ela dava aula pra mim de domingo à noite. Nossa. E eu super entendia quando ela falava, olha, Eliana, vai ter dia que talvez não dá muito certo, né? Falei, não, mas eu queria, né? De todo jeito eu queria. E aí, o mais interessante, é muito importante eu falar isso também. Tem muito aluno que chega em mim, acho que agora os que me conhecem não, mas querem usar desculpas de que não tem o instrumento. Ah, mas eu não tenho. É muito caro. E realmente é muito caro, né? Mesmo usado é muito caro. Então, não tem condições. Gente, eu fiz todos os meus testes sem ter instrumento. Eu estudava na casa de qualquer pessoa. Eu não podia ver um órgão. Eu queria fazer amizade com a pessoa. Você tem... Vai fazer amizade. Oi, tudo bem? Você tem um órgão? Mais ou menos isso. teclado? Tem piano Só na pra sua casa? Tem piano? Então tá bom, tá indo Era lá. aquela pessoa que se eu Vou entrasse jantá-la. numa casa, assim, fazer visita e visse o órgão, eu já ficava só olhando pro órgão. Esquecia de tratar bem a dona, né, do lugar, enfim. E aí a minha cunhada, a minha instrutora, me ajudou nessa parte. E eu me lembro aqui, tadinha, ela trabalhava bastante. E eu falava, Eliana, olha, eu tô sem ter aonde estudar essa semana. Às vezes eu estudava, não sei se eu podia falar aqui, mas eu vou falar, eu estudava escondido na igreja. Uma cunhada minha deixava, Eliana, estuda aqui um pouquinho na igreja. E eu tinha tanto cuidado, tanto medo por ser o órgão da igreja, que eu ia de meia, às vezes eu colocava luva. Nossa. Eu limpava o órgão inteiro por medo de mexer na registração, coisa do tipo, e chorava. Eu falei, meu Deus, e o meu? Onde que tá o meu? E aí descia correndo, aí estudava, e quando eu via que não dava para estudar na igreja, eu falava com a minha cunhada, eu falei, Eliana, será que eu posso ir de manhã para estudar na sua casa? Aí, às vezes, ela queria descansar. Não, pode vir. Aí, às vezes, ela abriu o portão morrendo de canseira. Pode entrar, Ariane. Nem abre o olho. Estuda aí que eu tô deitada um pouquinho. Tadinha, Você tá porque certa, já era ela tá? difícil. Tinha as crianças, Sim. né? E aí, ela... Nossa, a Eliana, de verdade, ela foi, assim, da minha parte de desejo, de tocar na igreja, de conhecer mais ainda a música. Essa minha cunhada foi incrível. De verdade. Eu tô aqui, olha, Eliana... Quem te deu aí a oportunidade também, né? Formas Sim, de e estudar. estudando com ela na casa dela. E às vezes, como eu falei, né? Quando a gente ia visitar alguém estudar, eu levava meu material onde eu ia. Era incrível isso. Vai que, né? Em alguma visita tem. Eu sempre aproveita. tive a Não, aí já fé de aproveita. que várias vezes de eu visitar alguém, eu sabia que tinha órgão, eu falei, viu, depois do café, eu posso tocar um pouquinho, eu tenho que estudar, porque eu vou Só fazer uns o teste. minutinhos. E eu um ia, pouquinho. e o pessoal, nossa, foram todos super compreensíveis Olha comigo, que porque maravilha. onde já se viu alguém te visitar, nunca te viu na vida, E já você pede pra tocar no órgão da pessoa, enfim, né? Mas a minha vida foi mais ou menos assim. Aí Deus preparou, eu fiz o teste, e a partir disso... Aí aquele desejo de ser professora, sabe? Juntou com toda a parte de falta de condição e tudo mais. Eu falei, não, eu quero trabalhar então para dar aula. Quero ser professora. Não sei Encontrei do quê, ali né? o que Mas que eu quero ser fazer. professora. Mas aí você já pensava em professora de música ou Não, não? Só queria ser não. professora. Sim, e por nós, assim, aí casei, né? E aí veio a necessidade de trabalhar. Então, eu nunca fui do tipo de esperar cair do céu, assim. Eu nunca fui do tipo de esperar
não, vou fazer um curso primeiro para trabalhar. Não, eu preferia ter experiência primeiro, que eu acho que seria mais fácil para eu, né? Então, eu caçava emprego, eu trabalhei de babá, trabalhei com faxina, trabalhei de tudo, gente, assim. Nessa parte que todo mundo fala, assim, que você trabalhou só na área musical? Não, não. E olha, eu acho muito interessante, eu falo de coração. Deus é maravilhoso. Na minha vida, assim, eu só tenho que ser grata a Deus, porque eu não pedia. Assim, eu tinha um desejo, vamos supor, até isso Deus fez, de trabalhar. O meu sonho era ser secretária antes de ser professora. Eu achava muito chique. As pessoas atendem o telefone, marcar as coisas na agenda, achava isso, né? Até hoje eu acho muito fino isso, acho muito elegante. Toda uma elegância, né? Eu sei que sofrem, viu, secretária? Passa um perrengue, tem que resolver a agenda de muita gente, mas... Nossa! E aí eu lembro que o desejo era enorme. E nunca tive condição de fazer curso. Até aí eu tava tocando, assim, na igreja. E olha que interessante, né? Eu trabalhava de babá, eu trabalhava às vezes também de fazer faxina. E trabalhei muito como vendedora de loja, de várias lojas de boutiques, de roupa e tanta coisa. Mas quando eu chegava na minha casa, eu queria alguém para ensinar. Eu dava aula por hobby. Eu acho que a Michelle e o Ricardo vão lembrar disso, porque eu vou mandar esse vídeo para eles também. Eles sabiam que eu chegava do serviço, eu marcava a aula deles semanal. Eu falei, não, vocês têm que vir aqui, porque eu quero dar aula Eu pra preciso vocês. ensinar. Verdade. Tipo, aquela necessidade E daí que você é dava aula Por hobby, piano piano. e órgão. No órgão, como agora eu já sabia tudo, assim, né, a parte do hino, eu falei, quem quer tocar hino, vem comigo. Vem que é eu mais te ou menos ensino. isso, Vem cá que eu te ensino, entendeu? vambora. E é aquela coisa, eu não fiz um curso para ensinar. Eu acho que, na verdade, ser professor lógico, você tem que fazer o curso para você entender melhor do assunto. Sim. Mas você ser professor, gente, é muito mais que ensinar, sabia? E no meu caso, mais ainda, eu gosto muito de não ser só professora. Eu gosto muito de ter uma conexão muito forte com meus alunos. Eu trato meus pequenininhos de filhinhos. O Pietro Fogaça sabe disso. Às vezes eu dou bronca neles, brinco com eles, quero saber como que tá a nota nas escolas. Porque, às vezes, eu acho que todos os professores de música ou qualquer outra área que você tem uma ligação, assim, mais próxima com o aluno, vamos por aula individual. Que aquele momento é só você e o aluno, eu acho que todo professor passou por isso. Às vezes o aluno vai lá, ele não quer fazer aula. Às vezes ele tá tipo, de saco cheio de tudo. Ele tá num momento, assim, que eu mesmo já vivi isso, assim... ele só quer conversar, ele só quer, tipo, sair da casa. Sair da casa, tipo, tomar um café diferente. Ele não quer nem saber como vai tocar, só que aí entra a parte principal de ser professor, porque ele não vai falar pra você. Nunca nenhum aluno que precisou mesmo de atenção chegou em mim e falou, professor, hoje eu não tô boa pra fazer a aula. Não, eu precisei perceber. E, nossa, eu vivi muitas situações que eu falo, umas muito tristes, outras fortes, mas eu fico feliz de saber que todas resultaram, assim, em coisas muito boas. Então... Sim. E essa parte de ensinar me fortaleceu mais ainda. E saber que eu tinha essa conexão com todos os meus alunos, nossa, gente, foi maravilhoso. Então, lá em São Paulo, daí quando eu chegava em casa que eu dava... foi maravilhoso, maravilhoso. Que eu dava aula por hobby, me cansava muito. E aí eu trabalhava numa lojinha, eu não me lembro o nome da loja. Lá em São Paulo tudo é um pouquinho mais difícil, porque é tudo muito longe. Sempre Você muitas horas para chegar, né? Dependendo do lugar. Você tá quase mais no serviço do que na tua casa. Quando você chega, você só quer... Quando o tempo que você tem, né? Você quer descansar. E no final de semana, você não quer sair, porque... Sabe? Já saio todo dia, correria. É mais ou menos isso. E eu trabalhava nessa lojinha, eu trabalhava de segunda a sábado, só tinha domingo de folga. Mas ainda assim, quando eu chegava em casa, eu queria dar aula. Então, eu dava aula, tipo assim, meu descanso, vou dar aula. Meu pai. Mais ou menos isso. Só que aí o meu desejo, meu coração apertou muito para eu querer ser secretária. Só que eu só orava, falei, Deus, eu não vou te pedir, porque, né, não tenho curso, não tem condição de pagar, né? E meu esposo e eu estamos aqui na luta, mas tu sabes. Eu sei, tá bom? Se quiser pegar, fica à vontade aí. Derrubei na mesa só aqui. E aí eu sei que eu deixei assim na mão de Deus, mas meu coração, acho que Deus é maravilhoso, né? A gente não se conhece, sabia? A gente não se conhece, a gente não sabe o que a gente quer pra nós.
Deus sabe. É por isso que é muito importante, eu acho, quando Deus fala assim, para de pôr tua mão, para de ficar inventando, porque eu sei o que é bom pro seu, você não sabe não. Às Né? vezes a gente faz planos, pensa em 300 mil outras coisas e, Sim. tipo, Deus fala, Sim. calma, filha, eu Só sei do que eu estou espera. fazendo. É bem isso. E eu tinha esse desejo, mas nunca pedi. Só que a música é sempre em mim, né? Depois passou um tempo, ocorreu umas mudanças na parte da direção dessa loja. E falaram que eu ia mudar de endereço. Eu falei, eu trabalhava na Vila Madalena, pra vocês terem ideia. E um bairro bem movimentado, inclusive. Eu falava, meu Deus do céu, aqui deve ter tanto lugar, tanta gente precisando de alguém na área de recepção, secretária, né? Eu não queria nem sair daqui, na verdade, porque estava perto do serviço do meu esposo também, a gente saía juntos. Nossa, facilitava A gente saía juntos todo dia de casa, 5h15 da manhã, a gente voltava em casa mais ou menos umas 8 da noite. Meu Deus. Era isso todo dia. Todo dia. As Chegava, aulas que eu dava comia e normalmente dormia. era na sexta, Você só porque aí no dormia em sábado... E, enfim, aí aconteceu isso e eu fiquei super chateada. Eu falei, eu não quero mudar. Não quero ir para outra loja, não quero ir para outro bairro. Queria, na verdade, não queria nem continuar aqui. Queria... Mas, enfim, nunca pedi. Deixei na mão de Deus. Eu sei, como eu falei, né? Que Deus é tão maravilhoso que eu conheci uma senhora que eu amo até hoje. Uma espanhola linda, Dona Olha. Teresa. E ela pegou um carinho, assim, por mim, uma amizade por mim, que a gente se conversava todo dia. Ela ia lá na loja. Ariane, você comeu hoje? Comi. Comeu bem, se alimentou. Vem aqui tomar café comigo. Às vezes ela fazia isso. Ela é demais, demais. Eu amo ela. E aí ela falou assim, viu, quer dizer que você tá querendo sair daqui? Eu falei, não tô querendo sair, né? Mas vou ter que sair, a loja vai mudar. Ela falou assim, então, se prepara, se daqui a pouco, isso foi tipo assim, antes do meu almoço, tava trabalhando lá na loja. Você vai fazer uma entrevista para você ser secretária na escola de joalheria aqui, não sei de quem. Olha. Eu falei, mas Dona Teresa, eu não falo outra língua. Eu não sabe aquela situação. Eu não tenho curso, nada, eu não sei como funciona. Ela falou, não, mas eu te indiquei. Só que eu vi que foi Deus, porque, gente, eu fiz a entrevista. Aí eu lembro que na entrevista eu fui a mais sincera possível. Eu falei assim, olha, eu nunca trabalhei na área. Lá na loja eu cuido mesmo de toda a organização, de tudo, né? Mas nunca trabalhei na área de secretariado, essas coisas. Eu não sei como foi, assim, a entrevista em si, mas eu lembro que quando ela acabou, ela falou assim, olha, essa semana eu já te ligo, já vou te explicar como que vocês têm que fazer durante a semana, quais são os processos, mas, tipo assim, você já começa a trabalhar. Olha Nossa. que maravilha. Aí eu falei Mão de assim, Deus, né? não, eu saí de lá chorando, na mesma hora eu liguei pro meu esposo, eu não me lembro, acho que eu não tinha um celular bom, acho que era um celularzinho bem, sabe, só pra dizer onde tava a pessoa. E eu liguei pra ele, ele não conseguia falar comigo, eu falei, meu Deus, eu preciso falar com ele. Eu preciso avisar. Eu preciso avisar, abracei Dona Teresa, ela chorou por mim, porque ela não queria que eu saísse do bairro também, né? Gente, eu sei que o caminho de Deus, assim, foi assim. Aí trabalhei de secretária, se eu não me engano, uns quase 4 anos. Olha. Trabalhei de Nossa, secretária. bastante tempo. Nesse meio tempo que a gente começou a conhecer o Tatuí, eu acho que foi isso, ou foi antes, não me lembro, gente. Ai, Faz enfim. parte. Ah, tá, não tem problema. E aí a gente comprou um terreno aqui e eu queria vir sempre pra cá, sempre, mas não dava, né? Então eu, tipo, tava vivendo lá pensando em Tatuí. Ficava lá trabalhando pra pensar, daqui a pouco eu vou terminar de construir as coisas Nossa, em meu Tatuí. Aí, sonho né, é de Tacar o pé na verdade. estrada. Meu sonho, eu falei pro meu esposo, eu falei, eu não vejo a hora da gente poder mudar, porque lá, gente, é muito bom, sim, os lugares lá é muito bom, mas acho que quando você tem tempo, quando você já tem uma vida, assim, uma rotina boa, que você consegue se adequar, eu acho que... Agora, eu não sei, também é de pessoa, né? Eu sempre preferi um lado mais sossegado. Eu sempre fui muito assim. E questão também de qualidade de vida, né? Nossa. Porque você viver, tipo, uma vida inteira saindo 5 e pouco da manhã, voltando às 8, Não, você não era Você vive impossível. pro trabalho, não vive do detalhe trabalho. que eu acho que meu esposo não vai suportar de falar isso, é que a gente às vezes levava a coberta para dormir no carro, porque não compensava, às vezes, a gente voltar para casa. Nossa. Ou às vezes não compensava a gente esperar o trânsito, a gente parava no acostamento e dormia. São Paulo, né? Gente, de São verdade. Paulo É quem vive lá. E realmente, que nem a Lara um falou, se loucurão. você for andar lá, vá de metrô. Não vai de carro, não vai de ônibus. Muito complicado, né? Você vai perder muito tempo. Enfim, aí essa história da parte de né, trabalhar como secretária deu certo. A gente sempre quis vir para Tatuí, a gente conheceu mais pessoas aqui em Tatuí. Eu sei que depois disso ficou perto da gente mudar para cá.
Mas, assim, foi uma história bem bonita, inclusive, porque... e nisso, gente, eu continuei dando aula, tá? Eu continuei assim, Continua era dando meu aula, hobby. tipo, pós-horário de trabalho. Eu amava e eu Era só não descanso, fazia... né? Seu descanso era da aula. Os outros me chamam de lelé, mas é isso mesmo. E eu sei que, assim, desse jeito... E aí eu me lembro que eu conversei com o meu sócio, falei, acho que a gente tá perto de mudar. Ele falou, mas como? Né? Porque a gente não tinha emprego aqui. Não tinha nada, assim, em vista para dizer que nós ia chegar, já ia ter um salário, alguma coisa. Eu falei, não, chego lá, vou dar aula. Ele falou, Ariane, tá, mas ninguém conhece a gente. Ele sempre foi pé no chão e eu, mas É que aquela, sonhadora, sabe? Às vezes, quem não é tão sonhador como a gente, olha assim e fala, mas você vai deixar um emprego fixo, que você recebe certinho. O que você vai fazer, né? Tipo, Mas fica olha com só aquele que pé coisa, atrás. aí Deus fechou as portas, porque aí Olha. aconteceu algumas coisas na escola, eu precisei sair. E, gente, é muito interessante, eu vou falar porque uma coisa puxa a outra. Eu sempre achei muito chique quem trabalhava em prédio. Sabe, aquele negócio de pegar crachá, passar e sobe no andar, lá em cima, eu fico olhando lá aquela paisagem bonita. Eu sempre amei. Falei, nossa, que legal. Aí sai pra almoçar, aquele monte de gente indo Você se junto. sente muito executiva, É, né? mais ou menos isso, né? Equipe junto. E eu me lembro que quando eu saí de lá, e eu não tenho certeza da pessoa que me indicou para trabalhar como recepcionista em algum lugar sobre, eu acho que era para uma terapeuta. Mas no fim eu não fui parar lá, eu fui parar numa entrevista dentro de um prédio super alto. Olha. Eu não me lembro o nome também. Gente, eu não me lembro de nada, o que é isso? Ah, Eu não me parte. lembro o nome da empresa, mas era um senhor, também esqueci o nome dele. E ele falou assim, olha, Ariane, aqui o trabalho é assim, assim, assado. Você aceita? Eu praticamente não fazia nada. Ele chegou e falou assim pra mim, se tiver alguma coisa pra fazer de curso, traz e vem estudar aqui. Você não vai ter muita coisa pra fazer aqui. Era só pra você preencher uma Eu falei assim, ué, é trabalho? Ele falou assim, não, é trabalho. E ele ria de mim. Ele falou assim, mais trabalho você vai ter de buscar café pra mim. Cara, realmente, tipo, você era só secretária dele pra trazer café. Verdade, eu falei assim, não, mas eu acho que uma coisa que deve ter chamado a atenção dele foi o meu tempo como secretária. Mas eu falei pra ele, falei assim, olha, porque assim, na parte de secretária, eu tipo, cuidava de tudo, das contas, eu pagava todo mundo, né? Então, assim, acho que isso pesou também, assim, ajudou, né? Ele falou, não, realmente, você só vai ter que cuidar do espaço, você vai representar, talvez fazer algumas outras coisas, mas você vai trabalhar mais pra mim, pessoalmente, né? Eu aceitei na hora. É isso que eu estava esperando, Eu querido. falei, claro, ué. E fiquei 2 anos trabalhando num prédio super chique. Mas era tão engraçado que o crachá, né, deu super certo. Só que era por digital. Gente, eu sou muito engraçada. A minha digital não funciona. Ah, bem-vindo ao Verdade. Verdade. A minha Ela é minha bem mãe. vizinha. Ela e minha mãe, Não as duas são... funciona, é coisa de doido. É uma loucura. Eu, no tempo da faculdade, eu morei em um condomínio de predinhos, né? Daí eu ia, só um dedo específico dava certo. Daí eu deixava ele pra entrar, porque senão eu ficava lá. E não muito parava. eu Eu falava, mesmo. gente, deixa quieto. Então, aí no começo eu tinha que usar a digital. Aí eu toda hora precisava da ajuda do porteiro. Ele olhava pra mim, Ariane do céu, cuida desses dedos, para de passar tudo que eu falei, não funciona. faço Aí nada. ele me deu o crachá. Aí só eu e ele daí. tinham um crachá. Gente, eu falei, isso aí, Deus. pô. Cumpriu todos os Que é desejos que isso, você não? tinha. Até o crachá que O você crachá, tinha verdade. desejo. Porque os outros entravam com a digital, né? Olha que E beleza. até isso, né? Nosso digital não Deus faz sabe. parte. E aí, lembrei o nome da empresa, Ubras. Desse prédio, aí nós viemos para Tatuí. Quando eu encerrei meu trabalho lá, inclusive eu pedi demissão. Não me lembro quantos anos eu fiquei lá, mas quando eu pedi, já foi para vir embora para Tatuí. E foi também com a cara e com a coragem, né? Não Gente, ser vocês assim. não fazem ideia. Mas vindo pra cá, você já pensava em alguma coisa? Ou Da você aula. Só... Da aula, Só. era um Só que eu plano. nunca, é que nem eu falei, eu nunca fui de ficar esperando as coisas cair, assim, sabe? Eu sempre fui muito, não sei se a palavra é certa, é chata ou persistente, mas eu sempre fui Sempre muito foi assim. atrás das coisas. É. Entendi. E uma mente empreendedora também, né? Porque você já Eu pensava acho- em montar o gosto seu... de doce, então. A gente tem uma formiga aqui. De montar já seu negócio, né? Trabalhar Nem pra fale, si e tudo nem mais. fale. E eu sou muito grata a Deus também pelo meu esposo, porque ele me apoia demais. É umas doiduras que eu falo e ele tá sempre ali, tá bom. vai Vamos dar lá, certo, tô aqui. Vamos. Tanto que hoje nós trabalhamos juntos, né? Olha que maravilha. Nós trabalhamos juntos, ele e eu, Deus por nós, e tamo lá. vai. Ele dá Na aula também? escola. Não dá aula, porque na verdade nem dá tempo dele dar aula. A gente tem que contratar
outros professores. É porque você gerir uma escola... então é que eu esqueço disso, né? Que você toma conta da escola toda, né? Não, exatamente. Não é só a parte de dar aula, né? Que, pra mim, eu falo que isso não é trabalho. Que é a né? parte Acho que mais o trabalho gostosa. mesmo é cuidar disso É mexer tudo. com RH, Mas mexer quando nós mudamos pra cá, foi muito difícil. Porque ninguém me conhecia. Aí, o que eu fiz? Eu falei, não vou ficar parada. Eu vou correr atrás de emprego, o meu esposo também. E aí, eu me lembro que em 2 meses, morando aqui, eu consegui um emprego numa loja aqui na cidade. Mas só que foi engraçado que eu saí, acho que na primeira semana que a gente mudou pra cá, eu saí aqui na cidade entregando currículo em todos os lugares, vocês imaginam. É prédios, é escritórios. Toda lojinha. E eu me lembro até hoje que eu passei na escola da Linda Maris Cortez. E aquele barulho de música, eu falei, meu Deus, me contrata, Linda Maris. Aqui Só meu que, currículo. tadinha, ela nem me conhecia, acabei de chegar. Não, né? É complicado e não deu certo. Mas eu sei, gente, que aí eu consegui um emprego na loja, continuei dando aula aqui, porque algumas pessoas foram me conhecendo na igreja, né? E Daí aí já. eu continuei dando aula. Tanto que teve algumas pessoas que eu falei, não, eu vou dar aula porque eu quero dar aula. Assim, não preciso se preocupar em pagar. Eu realmente vim com isso pra cá também. Eu queria dar aula. E pra você também, tipo, não perder aquele gás, né? Sim, Porque você sim. falou, a música, querendo ou não, separa. Você dá uma... Nossa. Não é igual que perde o qualquer talento, profissão. mas dá uma regredida, né? É igual um Você perde atleta, a por mão. exemplo. Um atleta, se ele fica muito tempo sem treinar, ele vai, né? Sim, dar sim, aquela- você perde, não adianta. Você nunca esquece, mas você perde o costume, né? Sim, sim, O não é a ritmo. mesma coisa, né? E aí, vindo pra cá, continuei dando aula pra essas pessoas super queridas, inclusive. Eu acho que elas tiveram mais paciência comigo do que eu com elas, como elas falam, que, tipo, paciência. Não é, foram muito amigas, muito animadoras, sabe? Falando, não, Ariane, continua, você vai ter bastante aluno ainda. Era lindo de ver, tanto que hoje Deus cumpriu tudo, né? Olha que bem. Mas assim, quando eu fui levantada pra instrutora, eu falo bem a verdade. É muito bonito isso aqui em Tatuí, gente, essa parte espiritual. Porque lá em São Paulo, eu não sei, né? Não posso ficar falando, não sei como tá agora, mas lá, pra você ser instrutora, você faz um teste. Então, você faz um teste, se você é Nossa. aprovado, assim, nesse teste, Sério? você dá aula. É. Não sabia disso, não. E aí, qual que é não é nem vantagem, qual que é a coisa mais bonita de ser instrutora? Você pode levar alguém para teste. Se você não é instrutora, você até dá aula, mas você não tem essa autorização de levar alguém para teste, né? Quando eu fui levantada, eu falei, meu Deus do céu, ninguém me conhece, né? É Deus. É Deus, porque quando eu fui levantada, Rafa, é Lucas, né? Isso. Lucas. Eu olho de coração. Eu lembro que quando a gente estava bem apertado mesmo, bem mesmo, com aquela intenção de vender o que a gente tinha e ver se realmente não tinha que voltar, mas a gente nunca queria, a gente comentava. Eu lembro que eu fiz um voto, eu orei, eu falei, Deus, o Senhor mandou nós pra cá. Então, no dia que eu tiver 20 alunos, eu vou te agradecer. Eu faço esse voto, eu levanto na igreja e eu falo que é porque eu fiz voto para ter 20 alunos. Imagina, 20 alunos é porque aí ajudava já no pagamento das contas da casa, que era água e luz, né? E porque eu não... Era super... Gente, o valor era só pra dar aula mesmo, sabia? E aí, Era quando eu bem fui... que só de fajada o pagamento, era bem... Não, verdade. E aí eu fui levantada para instrutora na primeira semana que eu fui para a igreja. Caramba. Vieram 7 irmãs, assim, sabe, saudar. Viu, você é a nova instrutora? Sou. Aí outra criança, sou. Tanto que dessa semana eu tenho aluna que tá comigo até hoje. Tá para se formar, Nossa. inclusive, verdade. E aí eu falei assim, sou. Gente, eu sei que dentro de 2 semanas, Deus me deu, assim, 40 alunos. Olha, o dobro que você pediu. Eu falei, Deus é maravilhoso. E aí, eu já não estava mais na loja, e eu já saí da loja para dar conta de atender a parte dos alunos, né? E eu comecei nessa parte de empreender. Por quê? Eu dava aula, eu amava dar aula, só que, é que nem eu falei, eu senti falta de oferecer outros cursos. Falei, gente, é só eu, assim, tá gostoso, a gente leva pra teste, a gente é aquela coisa bonita, né? Ver os outros realizando sonhos também. Sim. Que nem você. Toda vez que eu levo uma aluna pra teste, eu choro porque eu lembro do meu. Falo, tipo ser assim, muito eu alcancei emocionante. e ela tá alcançando. Eu choro, de verdade, de alegria, de emoção.
E, enfim, aí depois que Deus me preparou esses alunos, eu comecei a pensar em oferecer os outros cursos. E aí eu comecei a pensar assim comigo. O meu valor é tanto, porque eu reconheço onde eu tô. Não dá para eu ultrapassar. E aí, claro, que aí eu comecei a fazer meus cursos. Entender de mercado, sim, aí eu já não... Eu empreendedorismo. investi em mim, assim, Aham. nessa parte. Já que vai sair de mim, eu não posso oferecer um pouco que eu sei. Precisa. Aí, sim, corri atrás, fiz diversos cursos. Inclusive, eu quero agradecer muito, porque nesse meio caminho, eu tive a oportunidade de trabalhar para a Escola Silva, da Rosângela. Rosângela Silva, não me lembro o sobrenome, mas é da Rosângela. A Elida Mares me convidou, trabalhei com ela também. Toquei lá. Toquei com ela lá com a orquestra dela. Gente, tudo, de verdade, eu falo para todos vocês, para quem estiver escutando. Toda vez que você tiver uma oportunidade, agarre. Agarre, porque você não tem só a oportunidade para pôr no papel. Trabalhei. Você aprende muito. Porque você vê... Cada um ensina de um jeito. Então, você aprende por observar a maneira como outras pessoas ensinam. Eu aprendi demais, de verdade. Eu agradeço muito por ter trabalhado para elas, porque aprendi muito. E diversos cursos, e vamos melhorar. E aí, criei a Escola Alegro Cavalari. E agora, sim, a gente tem curso de violoncelo, todas as cordas, violoncelo, violino, viola, tem sax, tem clarinete, tem flauta, tem diversos instrumentos, então tá... Você lembra quando que foi a época que você tava na Lida ou não? Não consigo me... Que? Você me viu lá? Não sei, eu não... Porque o dia que eu vi você no ônibus, eu acho que eu já tinha te visto alguma vez. Hã? A gente fez o período de aula lá, né? Então, eu participei de 2 concertos com a orquestra Nossa, lá. é E muito o terceiro que eu ia participar, eu quase quebrei o pé. Aí eu não fui. Mas... Você nem pergunte como. Deixa quieto. Não, mas é porque quando eu vi você no ônibus, eu falei, eu acho que eu lembro dela de algum lugar. Eu não sei agora se eu Mas já pode cheguei a ser. ver você. Pode ser mesmo. Você pode tocava ser. piano Sim. nas apresentações, na era? apresentação que eu fiz com ela, sim, eu toquei piano. Pode ser? Você não tocou junto com ela, não? Não, eu toquei com uma menininha. Primeira vez que eu toquei piano 4 mãos. Nunca tinha tocado. Mas você o tocou, piano você que eu tocou a segunda toquei- vez, não tocou? Acho que eu Você toquei tocou duas? sozinha. Quando eu toquei no concerto com ela, acho que eu toquei sozinha É, o piano. porque falou- não é tocou o uma nível vez ou dela. duas Ela tem que vezes? tocar Não, sozinha. não é Roberto, assim, não não, é deu só pra nível vocês se acharem. Calma, piada. Tirei a Você própria do tocou sério. uma vez só ou 2 vezes no Eu não me concerto? lembro. Eu acho que foi uma vez só, porque daí logo depois eu voltei pro órgão e tudo mais. Então acho que na segunda vez você tava lá. Eu acho, não sei, não lembro agora, mas... Bom, Ó, mistérios minha da memória- vida. Eu esqueço as coisas que eu vou falar. Não Eu sei tenho memória se vão de peixe. editar, sabe? Mas ninguém vai rir de você, vai rir de mim, tá bom? Fique tranquilo. Eu tenho memória de peixe, então eu não... A memória não de consigo- peixe, ó. Dá pra aderir essa O que, frase. isso é bom? Não, Não. é que esquece rápido. É igual a Dory do Procurando... Entendi. Prazer. Não, mas então, porque eu lembro que eu toquei lá 2 vezes na orquestra dela. Aí você falando agora, eu acho que pode ser de lá que eu vi você. Mas eu não sei agora. Enfim, é da vida. Eu reconheci É um você momento. naquele ônibus. Ai, gente, eu nunca vi um menino na vida. Aí vi ele tocar, eu falei, faz contralto oitavada aí pra nós. Eu nunca vi você, lembra? Aí eu olhei e falei, meu Porque Deus do céu, os tá bom, meninos vou tentar. estavam tocando, estavam cobrindo você. Eu falei assim, esse menino precisa aparecer com a sua flauta. Imagina, coitado, lembra? Não, mas eu tava E a tocando cabeça baixo porque batendo... Não, é porque o ônibus tava andando. Aí, Eles de lógico, pé tocando. Aí Ai, nós tava em gente. pé. A gente tava tocando, depois tinha acabado o ensaio. A gente falou, não, a gente vai pra próxima igreja aqui pertinho, vamos tocando também, né? Nós ônibus passava umas lombadas, eu em pé, assim, um... Não. Mas deu pra tocar, tá Mas bom. foi muito legal. certo. muito Não, mas legal. tinha umas horas que, tipo, dava uma mexida, assim, o Inário caía, eu falei, meu Deus, eu não sei muito bem tocar decorado. Então eu vou Não, tocar é baixo, engraçado. vou tocar bem baixinho, porque daí ninguém escuta. Não, aí eu, né? Aí ela, faz oitavada, eu falei, como? Não. Eu não tem como Não, fazer eu oitavada. lembro teve uma hora que eu fui segurar acho que Inário pra ele. Quando eu fui ver, eu tava cantando com o Inário. Deixei ele. Não, eu sou muito assim, gente. Eu não sei. Eu acho que alguma coisa me Esqueceu o diz que e tava me liga de acontecendo novo. ali, ela só focou no dela. Não, você vê É, como é. que é? Tá sendo essa entrevista? Gente do céu. Mas faz Devia parte. ter açúcar nessa água. Agora- Fica mais calmo. Brincadeira. Acontece. Mas enfim, aí quando eu criei a escola,
Aí me veio a intenção, porque eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Isso não é uma coisa assim falsa, não é forçada, é porque eu me sinto assim, não é nem no dever e obrigação, eu amo mesmo, mas por tudo que eu recebi. Eu quero ajudar quem não pode, não tem condição, eu quero muito. Então, eu cheguei a tentar fazer projetos de dar aula, assim, num dia da semana, de diversos instrumentos. Falei, gente, o pouco que eu conheço, porque aí eu fui aprendendo, fui fazendo. Hoje eu tô fazendo curso de violoncelo também. Olha que legal. Também de violino. Então, assim, eu quero aprender mais e mais, porque eu quero canto, né? Então, talvez, não é nem pra mim como pessoa, eu não tenho desejo de solar. Eu tenho desejo de repassar tudo isso. Então... Ela vai ficar igual a Lida. Que a Lida sabe tocar todos os instrumentos do mundo. Demais, né, gente? Não, Mas eu isso é aprendi a flauta com ela. Entendeu? Verdade, eu que aprendi com bacana. ela que me ensinou. Não, Né, mas o isso som que ela tira é... Não, e todos os instrumentos, ela sabe tocar tudo. Dá o violino, ela toca, a flauta, ela toca. E toca, né? Tipo assim, se eu falo pra você que eu toco clarinete, você me dá, eu vou fazer pé. Ela toca, né? Ela toca. Tenho que fazer um curso mesmo, aprender pra tocar. E aí, a partir do momento que eu criei esse projeto, uns deram certos, outros não. Vou falar bem a verdade. A maioria por falta de interesse. Olha. É incrível quando alguém, assim, quando pagam o curso... eles dão mais valor, sabia? Eu não sei explicar isso, Eu mas já às ouvi vezes, falar não isso que são também. todos, não vou generalizar, Mas a grande muitos maioria. abraçam, assim, mas a grande maioria... E aí eu tive que finalizar o projeto. Aí o que eu criei? O coral da escola. Falei, não, vou reunir todo mundo que eu tenho, criança, com jovem, com adulto... Sem conhecimento, meu professor vai ouvir isso, vai ficar doido. Mas, enfim, que a gente não pode misturar esse tipo de... Forçar uma voz para encontrar com a outra, sabe? No judiar da saúde vocal. E aí eu tinha esse coral. Todas as apresentações eu queria fazer todos cantarem. Eu queria não Todo ter mundo só a aparecesse um apresentação pouco. do aluno, mas eles juntos. E aí eu me vi fazendo a regência sem entender dela. Porque eu precisava conduzir. E é uma coisa que eu acho que todo mundo pensa assim... eu falo mais que a boca, se vocês precisarem me cortar, Não, gente, vai vocês que falam, vai. tá Sim, bom? pai. A gente tem Uma até coisa- 8 horas da noite. Nossa, Então, esse vídeo cortado. Toda semana, Ariane. E aí, na parte do coral, na parte de regência, quando eu me vi nessa necessidade, e aí eu tava onde? Na cidade da música, eu sempre amei o conservatório. Eu acho a coisa mais chique. Falar, eu tenho um conservatório aqui, que é reconhecido mundialmente, eu tenho teatro. Eu acho lindo, eu Maravilhoso. não falo forçado. Às vezes eu quero que meus parentes venham pra cá pra poder curtir isso, tadinhos. Imagina, vim viajar pra assistir o concerto e voltar lá. Tem também, né? Enfim, né? E aí eu falei, não, vou tentar cuidar desse povo melhor, tô fazendo errado. E aí eu me inscrevi pro curso de regência. Olha que legal. Só que assim, quando eu me inscrevi, eu já estava nessa de reger o meu grupo, de reger, conhecendo sobre instrumentos, transpositores, como todos já devem, na parte musical que conhece essa parte, entende. Porque para mim, só o órgão é um assunto. Piano é outro assunto. Quando você junta todo mundo, você tem que saber de todos os assuntos, não Tem é que só dominar, né, sabe? também. Senão você acaba atrapalhando. E aí entrei, graças a Deus, fui aprovada, passei. Tô lá, se eu não me engano, eu tô no meu... O professor vai dar risada, porque teve umas mudanças, a gente não sabe que ano a gente tá no nosso curso. Mas eu estou agora, acho que há 5 anos, no conservatório, no meu Caramba. 5º ano de regência. nossa. Gente, eu falo de coração. Ali no conservatório, quem puder entrar, entre. Porque vocês saem músicos... Bala. Da onde Bala. a área que você escolher. Mas você tem que querer, Rafa. Tem você que tem gostar, que querer, não porque adianta. é aquela coisa, lá também não é pago. Aí não adianta, você é aprovado, Lá você você vai porque você entra... você entra e aí você não dá valor. Aí você não entende o tamanho de oportunidades que você vai ter com isso. Porque eu acho que o pessoal vê música e pensa assim, vou dar aula. Vou ser, então, músico, né? Vou ser solista. Vou trabalhar numa orquestra. Mas não é só isso, gente. Tem muita coisa pra É que nem acho que o Eduardo, né, da Bravo veio aqui. Veio. Ele comentou sobre a musicoterapia. Gente, é um Foi. mundo encantador. Sim. Ajuda na nossa saúde de uma maneira que vocês não fazem ideia. E aí eu entrei lá, tô lá fazendo regência, eu tive muitas portas abertas com isso. Muitas. E é encantador, tô aqui na luta. E vou falar bem a verdade. No meu grupo, na minha sala, tem 4 mulheres comigo. 4 mulheres na parte da regência. Os outros, se eu não me engano, são todos homens mesmo.
Mas é muito interessante, porque, olha, a gente começou junto, não desfazendo dos outros, pelo amor de Deus, gente. Chamava vocês também. Mas a gente começou junto e hoje, tipo assim, de todo o grupo que começou, só tem um homem que ficou e as 4 mulheres estão ali, ó. Firmes. Verdade. Então, eu acho que, assim, é até bonito de ver quando uma mulher quer uma coisa. Sim. E quando você se acha naquilo, né? Quando você se descobre. Eu, por exemplo, amo dar aula. Amo e não vou trocar isso por nada. Mas agora eu tenho intenção, sim, de ter carreira como maestrina. Eu tenho intenção de ter um grupo para poder trabalhar, para poder, né, passar o que eu puder, poder, assim, oferecer a minha interpretação, Sim. poder... não sei explicar, eu quero ter o meu grupo. Sim. Né? Eu acho que eu não quero ser famosa, Uhum. mas eu quero ter o grupo para trabalhar essa área. Eu acho lindo. Mas a área fama da vem. regência. Vem com o tempo. Ah, A fama vem com o tempo. vai ver que é isso, né? Você não pode querer. É. Aí você acaba ficando, Pra não né? deslumbrar, né? Muito. E uma coisa bem bacana também que eu acho que vai ser importante eu passar é que, assim, nesse decorrer todo da minha vida, da dificuldade financeira, enfim, todas as outras coisas, dificuldades mesmo de você falar que foi Deus mesmo que te ajudou a passar. Eu me lembro que quando eu me casei, eu tinha 2 meses de casada, que eu tava nessa euforia, nessa alegria de música, porque eu já tava aprendendo, né? E a nossa história do meu esposo é muito bonita. Então, assim, você casar com uma pessoa que você já amava muito, assim, é lindo. Você pode estar ali no perrengue, mas tudo tá bom, né? E quando completou 2 meses, eu perdi meu irmão mais velho. Ele tinha 28 anos. Foi num acidente de moto. Caramba. E aí eu tava naquela coisa de ter que estudar, não podia parar, sabe? E, gente, é uma coisa que não dá pra explicar. E eu não quero, Deus me livre, não desejo pra ninguém. Mas é aquela sensação de você querer poder falar com a pessoa, não poder. Querer, sabe, abraçar, não pode. Querer explicar, falar alguma coisa antes e não poder. E essa dor eu guardei em mim. Assim, eu me lembro que eu tava lá estudando na casa da minha cunhada. Minha mãe morava perto. Aí meu irmão chegou lá e falou assim, Ariane, vai lá em casa, cuida da mãe, porque aconteceu alguma coisa com o Ricardo, que é meu irmão mais velho, perdão. E aí, quando eu cheguei lá, minha mãe não tava boa, mas, gente, mãe é mãe. Ela sente, né? Mãe é o dom de mãe mesmo, né? Mãe é incrível. Quando eu cheguei, ela falou assim, não vem pedir pra eu ficar calma. Ela falou desse jeito, já bravo comigo. Porque alguma coisa aconteceu e eu quero saber do Ricardo. Aí a única coisa que eu pude fazer foi orar pra acalmar, porque o desespero é uma coisa que não dá pra controlar. Não tem o que fazer. E realmente, aí Deus recolheu meu irmão e foi muito difícil, foi doloroso. Mas é isso que eu quero passar pra todo mundo. Eu engoli essa dor, sabe? De você chorar escondido. Porque eu não queria deixar minha mãe passar por isso. Minha mãe já queria, tipo, a pressão dela foi lá pra Subiu cima. Ela nunca demais. mais E eu falei, não posso chegar na minha casa e tratar minha mãe assim, cada um, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Chegou o tempo, a gente tem que pensar no nosso agora. Né? Ele foi, infelizmente, vai doer, vai, mas é por isso que vai parar a vida? Não tem como, né? Não faça isso, porque se ele tivesse a oportunidade de acordar e falar pra você fazer uma coisa, ele não vai falar pra você, se mata também. Ele vai falar assim, viu, continua. É isso que eu ia Você falar. precisa viver Ele a não tua ia querer que você vida. parasse essa Não, vida. de maneira Ele ia querer que você nenhuma. continuasse. E eu engoli esse choro e acho que meu esposo se lembra. Às vezes eu acordava, eu não gritava, sabe? Mas sabe aquele choro de segurar o ar? Sim. E quando você solta... Vai tudo. Eu falei, não, mas deixa eu chorar. Precisa Porque amanhã sentir eu também, preciso né? acordar, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. Era isso. A minha cabeça, eu sempre pensei assim, se eu me enfiar no quarto, vai ser pior. Sim. Se eu chorar no pé da minha mãe, eu vou piorar a mim e a ela. minha mãe. E, gente, essa parte do instrumento, eu só fui ter instrumento mesmo. Pra vocês terem ideia, eu acho que só depois que eu tinha 3 anos de oficializada. Caramba. Nunca tive Nossa. condição de comprar um órgão usado. E o meu primeiro órgão tá comigo até hoje, que meu sogro sentiu de me dar. Olha. Que era usadinho, mas ele falou assim, vou comprar um novo pra minha esposa, né? Aí eu achei bonitinho. Meu sogro, inclusive, foi um exemplo de homem, gente, que, nossa, admirável de ser saudoso sogro, né? E aí ele deu esse órgão, eu tive esse meu órgão depois de tanto tempo já oficializado. Então, mesmo tocando na igreja, eu não tinha onde treinar, né? Era sempre na casa dessa minha cunhada. Então, assim, não existe um motivo para você falar, não consigo. Não vou conseguir, não é para mim. É mais fácil você ser sincero e falar, eu não quero. Eu não gosto, não é desisto, eu não quero, vou parar aqui e vou correr atrás do que eu quero.
Porque você falar que você não consegue, gente, isso não pode. É pecado falar isso. Ah, não consigo, não nasci para isso. Fale que você não quer, escolha, vá em direção do que você realmente quer. Mas não fale que não consegue, porque você tem que tentar. E vai muito de você. Vai muito de você. E eu tô aqui de verdade, de pé, que eu tenho memória de, né, como é que fala, Doris? Igual a Dori. Mas Memória é de tanta peixe. coisa que a gente passou e muitas outras oportunidades que Deus me deu também de aprender com muitas pessoas maravilhosas. Mas, assim, eu falo de coração. Pra mim, deixar aqui mais claro, é todo o processo que eu passei para chegar onde eu tô. Hoje, eu não tô me sentindo assim, como é que fala? Não tô me fazendo de rica nem nada, mas eu dou graças a Deus porque hoje eu tenho 3 pianos, eu tenho 2 órgãos, eu tenho violoncelo. Eu olho às vezes pra minha casa, minha casa é escola, tá? Variar, né? Meu esposo, acho que ele fica feliz. Agora ele trabalha comigo. Mas quando eu olho nos cômodos que eu vejo, também teve esses dias que eu tava andando lá na sala que eu vi eles, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, como que isso aqui veio parar aqui? Só que a gente sabe que é Deus mesmo que prepara, mas você Deus, tem todo que... o esforço, toda a dedicação também. Tem que correr atrás. Isso é importantíssimo. E nunca falar que não vai conseguir. Esse negócio comigo... Os alunos que me conhecem, chegam em mim, que vai querer chorar, eles tomam cuidado com o que falam. Verdade. Vamos tentar aqui conversar, bonito. Verdade. Não vem Nunca com pode essa. falar pra mim, aquela foi pra teste e eu não fui ainda. Verdade. Aí eu vou perguntar, você estuda igual ela estudou? É mais ou menos isso. Porque é do esforço. Sim. É do esforço, né? Não que eu julgo nem nada, assim, eu só não quero que chega e fala que não consegue, que não é ninguém, que não nasci pra isso, não... Se gosta e quer, Vai dar é certo. você. É você e Deus, né? E vamos que vamos. O pessoal fala assim, parabéns sua professora, pela paciência, pelo amor. Eu fico muito feliz mesmo. Eu fico assim, eu me sinto, sabe, a mãe deles, né? Mas eu sei que, vamos supor que de 100%, 80% é o aluno. Eu acho que eu pude fazer, assim, passar o que eu sei. E, claro, eu fui insistindo para que a pessoa não abandone, porque tudo é difícil, gente. Sim. Qualquer profissão que você for aprender, se você, assim, desistir por qualquer coisa, você vai desistir mesmo, porque Você é ficar tudo pensando difícil. só na parte de complicada, Não tem né, nada dificuldade. fácil, não tem nada fácil. Então, vai aí essa dica aí, gente. Não existe nada que vá te impedir, você tem que querer. Tem que querer e tem que correr atrás, né? Mas é muito gostoso, é recompensador, sabia? E eu sinto, hoje eu falo de coração. Hoje eu tô nessa vontade de ter essa carreira como maestrina, mas hoje eu não tenho coragem de ajoelhar e, assim, pedir a Deus nada. Eu só tenho coragem de agradecer a Ele por tudo. Porque eu tô num momento que eu só sei chorar de alegria, de verdade. Olha que E tô aqui ainda, gente, no podcast de Tatuí. Ai, Como eu falo com meus alunos, chururu. Verdade. mas é assim, eu acho que quanto mais também a gente agradece, mais coisas boas tendem a vir. É verdade. Porque Deus também olha pra gente e vê o quanto a gente é grato por tudo. Aqui mesmo, a gente, toda vez que a gente tem reunião, pelo menos uma vez por semana, a gente não tem como agradecer a Deus, de tanto que Deus está sendo maravilhoso com os caminhos que está tomando. Então, quanto mais grato a gente é, mais... É incrível, né? Vem sem Mais as você coisas nem vêm. esperar, você nem imagina e chega. E vai vem. chegando. É isso mesmo. Eu vou fazer uma perguntinha, depois se tiver alguma pergunta, você manda aí. Manda Não, pra... Lucas quer comer doce. Nossa formiga, eu vou fazer Não, minha eu pergunta. vou vai esperar comer acabar agora. Espera acabar. Vou esperar gravar. Voltando ali naquelas suas primeiras 20 alunas, 20, 40 alunas que Deus foi preparando, e como que foi? Porque a ideia era de ser professora. Você vai roubar minha pergunta. Opa, quer fazer? Então Não, já faça vou outra, que eu tenho mais na minha cachola. Você tem mais? Tem, não faz sei aí. se é a mesma pergunta que você vai fazer. Aí depois eu pergunto de novo, se não for. Como que... Da onde que surgiu a ideia de montar a escola? Era isso Não que era você essa, mas não? depois puxo nesse gancho. Mas então, porque teve, né, bastante alunas e tal, daí quando que você falou, não, agora eu quero realmente montar uma escola, vou atrás, né, hoje você tem vários professores nessa escola. Isso ali. Só que assim, eu continuo sendo a responsável, ainda assim, tenho assim uma outra professora que me ajuda, a professora Rebeca, que me ajuda na parte do órgão, mas eu gosto muito de eu também ser a principal no atendimento. Eu gosto de revezar, porque eu gosto de ter esse cuidado, esse carinho, né? Eu gosto de
Falo com todo mundo, eu sou a pro, tá? Não esquece disso. Não importa que você faça aula com... Até o Pi faz aula com um aluno de violino. Mas eu falo pra ele, a pro chegou, tô aqui. Porque aí eu faço a teoria, eu sempre quero participar, né? Mas assim, quando eu comecei a dar aula, eu vi que Deus foi abençoando. Olha, eu tinha o quê? Acho que 3 meses de instrutor ou 4. Eu levei minha primeira aluna pra teste aqui em Tatuí. Gente... Eu não sei quem chorava mais. Eu ia falar isso, eu acho que as duas ficariam nervosas. Eu ficaria se você. Quem chorava mais. Não, porque assim, ela tava pronta. Ela tava pronta. E eu olhava assim, eu falei, eu tenho um sonho prontinho pra realizar aqui, sabe? Eu só não vejo a hora... E é incrível como chega no dia do teste, acontece de tudo. Tudo, cara. Acontece. É incrível, mas assim, chegamos, né? Bem, aí depois que acontece aquilo, assim, é maravilhoso. É maravilhoso. Gostosa. Tipo assim, missão cumprida, agora vamos atrás de outras missões. Vamos concluir outras etapas. E aí, eu sempre gostei de reunir todas as minhas alunas. Sempre. Fazer evento, assim, amigo secreto. Gostei sempre delas se socializarem. Vou começar a fazer aula lá agora. Não, verdade. Verdade. Não, verdade. Chama nós pro amigo secreto. Pode deixar. E aí a gente reunia, fazia amigo secreto, sempre fazemos, assim. E aquela coisa gostosa de se conhecer, de se socializar e tudo mais. Eu falei, gente, mas é tudo órgão. Na hora da apresentação era tudo um instrumento só. Ou era o piano, ou era o órgão, ou era o teclado. Aí eu comecei a sentir falta de ter mais instrumentos. E outra, eu comecei a assistir também bastante. Quem é de Tatuí não vai assistir concerto, olha. Tá perdendo. Olha. Tá perdendo coisas muito boas. E eu ia bastante, assim, então... me chamou muita atenção essa parte instrumental, essa parte de canto. E aí eu falei assim, quer saber? Eu sozinha não vou dar conta. Então, eu vou ter que abrir esse espaço. Aí, muito engraçado, o primeiro passo foi, eu vou fazer o primeiro passo para eu ter coragem de fazer os outros. Criar, né? Fazer o MEI e criar um nome. Aí, quando eu criei o nome, eu falei, gente, tô me sentindo 2 nomes fortes, Alegro e Cavalari, né? E coloquei o Cavalari porque o meu esposo, assim, ele me ajuda tanto, mais tanto, que eu falei, é mais do que... Não é nem merecido, assim, é totalmente pra ele mesmo. Porque é nós dois agora, hoje, né? Então... E quando eu criei o nome, eu falei, pronto, agora eu preciso abrir espaços. Eu preciso abrir, oferecer mais oportunidades e trazer mais pessoas. Gente, eu não sei explicar. Eu sei que fluiu. Foi num ritmo Foi num ritmo e foi muito rápido. Foi muito rápido. E hoje a gente tem todos esses cursos. A gente tem toda essa questão de... eu não sei explicar. Não é nem por questão de dores. É que sabe quando você não vê... Porque eu sou muito dores mesmo. Mas sabe quando você não vê as coisas acontecendo? Quando você vê... Piscou, já tá lá. Já tá ali na sua mão. Montado, né? Verdade. E o tempo tá passando muito rápido também, né? Então... Correria, por isso que né? acho que a escola... Eu acho que eu comentei com vocês. A escola tá com 7, 8 anos. É isso que eu falei. A escola. Uou. Então, eu tô bem feliz, bem bacana. E hoje em dia são mais ou menos quantos alunos? Lucas, você vai fazer essa pergunta? Ai, que saudade. Cadê o esposo dela, que é a memória que deveria estar aqui do nosso lado? Não, mas de verdade, olha, eu sei que tem mais de alunos fixos, tem mais de 60, mais de 70. Tá. Então, e assim, eu acredito que eu não consiga abrir mais, porque é aquele negócio, eu prefiro trabalhar individualmente. Então, eu não vou atender... Isso é normal, cada um, né, na sua maneira de querer trabalhar. Mas, assim, eu não consigo trabalhar atendendo 3 de uma vez, 4. Eu prefiro, é que nem eu falei, eu gosto de ser amiga, né, do aluno. Eu gosto de perguntar como foi o dia, eu gosto de gastar saliva, eu gosto de ensinar e conversar. E aí surgiu a escola, Lucas. E então, assim, sabe? Legal. Desse jeito, você te respondi o que você queria. Respondeu. Que bom. Legal. E puxando, então, agora essa questão da escola, você veio com o sonho de dar aula de música e tudo mais. E como que foi pra virar a chavinha pra empreendedora? Porque a gente que vai entrando nesse mundo, tipo, uma coisa é você gostar do que você faz, outra coisa é você, tipo, ter que cuidar do seu negócio, que é gente, também... quando eu abri a escola em si, que eu abri espaço para outros cursos, e aí eu vi professores entrando na minha casa, na minha escola.
e eu vi que a coisa começou a ficar mesmo séria, aí eu percebi o tanto que tava precisando de alguém para cuidar de finança, principalmente organização de horários, agenda, porque tem reposições, tem aula fixa, é muita coisa, gente. Sim. É você lidar com toda a parte financeira, administração, organização, e você ser sua própria secretária, mas assim, e ainda ser a professora, né? E outra, eu não cuido só dos meus alunos. Eu gosto de administrar a parte de... Por isso que eu falo que eu participo de tudo. Sim. Eu quero ver como anda, não porque Deus me livre, não faço o trabalho dos outros professores, mas eu gosto de acompanhar. Querendo Porque ou não, é a sua escola. Minha, e o nome, né, de maneira nenhuma que eu vou pôr alguma coisa no nome do professor. Ele tá ali pra... Na verdade, ele não trabalha pra mim, ele é o colaborador, Sim, né? Então, pra ele acho que tá bom, pra mim tá bom. Gente, é até engraçado que eu vou falar. O meu esposo precisou sair do serviço porque ele falou assim, Ariane, precisei de roupa limpa e não tinha. Eu não tava mais conseguindo ser só professora de música e cuidar da casa como eu fazia. Não conseguia. É por isso que eu falo, eu não sei explicar pra vocês, é tão gostoso na época que eu trabalhava assim. Não, ainda é, mas assim, quando eu era só professora, eu cuidava da casa e dava aula. Então eu falo, eu não sei se isso é trabalho, porque eu amo fazer isso. Então eu amava, oferecia café até hoje, eu ofereço cafezinho, vamos tomar café e fazer. É mais ou menos isso, é tipo um podcast as aulas. Mais ou menos isso. E aí meu esposo percebeu que realmente estava pra ela, falei, amor do céu, você vai ter que trabalhar comigo. É nós dois agora. Você vai... Aí deu certo. Eu não sei explicar que caminho Deus tomou com meu esposo. Ele saiu mesmo do emprego e nós estamos juntos. Ele tá lá, não pôde vir, mas onde eu vou... Onde eu vou, ele tá comigo. Seu HD externo é ele que tem toda a memória da Ariane tá na cabeça dele. Verdade, ter data, tudo. Tem um amigo nosso aqui de Tatuí, o Reinaldo, o pessoal conhece ele como Dadal. Seria bom trazer ele aqui. Seria bem interessante. Ele só vai fazer vocês dar risada só, verdade. E ele morre de rir comigo, meu esposo. Ele fala que nós não temos memória nenhuma. Ele tem uma memória que ele grava data, tudo. Nossa. Ele tem as datas de quando eu criei a escola, porque eu falei pra ele, né? Olha, ele estava presente na nossa vida. Ele tem, eu não tenho. A data, eu só sei a mais ou data menos cravada, anos. ninguém... Verdade. Mas é muito bacana. E hoje meu esposo está comigo, me ajuda. Essa parte de ser empreendedora. Olha, Rafa, eu vou te falar, não sei como que é para homem lidar com tanta coisa, sabe? Porque tem gente que vai abrir uma caixa de salgado e derruba a tampa. É brincadeira. Mas assim, ela só tá brincadeira. Com nós aqui não, hoje. Aquela hora que ela tava ali, ela falou, Lucas. não, que homem normalmente é mais bagunceiro mesmo. Ela não tá brincadeira. Mas assim, eu não sei, acho que a mulher já tem muito nela de que ela não... É tipo assim, ela não fica sossegada numa coisa só. Não adianta. E assim, ela quer resolver tudo. Quer abraçar o mundo. E eu mais ou menos isso é a minha vida. E assim, além de ser da parte de empreendedora, porque eu que cuido da parte de propaganda do Instagram. Eu tinha um canal da escola e eu só tirei porque eu não estava dando conta, eu preferi não deixar, assim, ele, como é que fala, defasado, abandonado. Deixar meio que a Deus dará, né? Não ter, Aí criei o Instagram da escola, eu cuido mais desse, criei o meu agora, perfil pessoal, porque agora, como eu falei, eu quero seguir, sim, a carreira como maestrina, né? E mesmo que eu siga essa carreira, a não ser que eu vá trabalhar em um lugar muito longe, mas a minha intenção é deixar a escola e eu continuar vindo. Funcionando. Porque eu sei que a área de regência, você tem toda a liberdade de trabalhar nos ensaios, você participa dos ensaios, dos concertos, e você tem um tempo que você pode dar aula. Sim. Tem muitos professores do conservatório que são maestros e professores. Então, eu quero muito. Eu tô assim, olhando, tô focando e falei, vou chegar ali. Ai, Lucas, aí, falei de você quase que Tá vendo? Karma. Mas essa parte de mulher ser empreendedora, eu acho... Não é só porque eu sou assim, né? Mas eu acho muito bonito. Sim. Porque eu mesma me descobri muito. Eu achava que eu era muito... Não era nem capaz a palavra. Eu achava que eu não daria tanta conta, não teria tanta força, sabia? E é incrível. Às vezes o celular não desperta, eu acordo cedo, eu faço o que eu preciso fazer. E tô ali preparando, organizando todas as aulas da semana, minha, dos professores, faço todo o relatório, tudo o que precisa. Isso é semanal. Organizo tudo antes das férias. O pessoal de... Assim, eu tenho praticamente o ano inteiro organizado. Olha que maravilha. É igual uma escola mesmo, tipo, a escola de ensinos básicos é a escola de música. Você tem que ter todo um cronograma, né? Sim, Senão... sim.
Porque isso você Desanda. acaba se perdendo, né? Mas assim, por enquanto tá dando super certo, eu com meu esposo, mas a gente já cogitou a ideia de precisar de Expandir a alguém. equipe. Porque realmente, eu não sei, gente, Deus é muito bom. Tá crescendo assim, e eu tô só no Santa Rita, que é um bairro, eu sei que é um bairro grande, mas assim, bem separado, deslocado Sim. da cidade, né? Tenho alunos de outras cidades, Votorantim, Boituva. Olha que maravilha. E eu fico boba de ver isso, porque eu tô ali no Santa Rita, eu tô escondida, né, vamos dizer assim. E quase o meu forte todo tá ali. Eu não tenho vontade de sair dali. Não tenho. Eu quero deixar a escola, se for pra sair, eu vou pra ali mesmo. Aham. Fazer um lugar maior, né? Mas assim, a parte de empreender e ser aluna é coisa de louco. É uma baguncinha, né, na É nossa coisa cabeça. de doido. Até você assimilar tanta coisa, né? É Porque- coisa de doida, é- Rafa. Assim, eu termino de dar aula, pra vocês terem ideia do meu cronograma. Eu começo a dar aula às 7 da manhã. São alunos que vão fazer a aula e vão trabalhar, né? Uhum. Eu paro o almoço mais ou menos 11h30. Uhum. Aí eu volto 1h e termino às 9h. Eu não tenho um período assim... que é o normal de todo mundo. Eu não tenho. Só que termina às 9h, a Dondoca não vai dormir. Muito Ela bom. vai pegar lá todo o material de regência e vai estudar. E eu fico coçando, assim, sabe? Esperando chegar o dia, assim, à noite pra eu estudar. É uma coisa que eu não sei explicar. Às vezes eu tenho muita olheira. E eu acho que é por isso que eu sou meio Doris. Mas é incrível porque é só pra assuntos assim. Porque pra música eu não consigo. Se eu vou reger uma peça, eu não esqueço mais ela. Se eu vou tocar uma peça, eu não esqueço Fica mais ela. guardadinho É no seu incrível, gente. Eu armazenamento. não sei. Se eu for ter Alzheimer, que Deus me guarde. Mas se eu for ter, eu acho que de música eu não vou ter. É uma coisa... a música é incrível, né? Fica Eu vejo guardadinha. muitos senhorzinhos de idade, vários vídeos de senhores, assim, com idade bem avançada e toca como se nunca... Sim. É incrível, é incrível. muito legal. Eu dou graças a Deus por estar nessa área, viu? Uhum. Porque a música é incrível, Ah, é gente. maravilhosa. A Vocês dois música é uma tocam, área, hein? então? Os dois. Então, peraí, gente, agora eu vou inverter. Você toca o quê, Lucas? Flauta transversal. E, Rafa, você toca na igreja? Eu toco na E igreja. vocês aprenderam outros instrumentos? Ou não? Só... Eu fiz aula de piano por um Eu tempo. sei o violão, mais ou menos. Ah, mas vocês têm ideia do que eu tô falando, né? Não sei se vocês já chegaram um dia, tipo assim, em vez de estudar hoje, eu vou tocar. Tocar pra mim, que eu não tô bem. Ou Sim. vou tocar porque eu quero descansar. Eu sou assim. Eu falo que eu faz um tempo que eu parei de ter aula de piano, por N motivos, tipo, pegou a época de vestibular e tudo mais, bem mudando de cidade pra estudar, então, tipo, fiquei sem ter aula, né? E eu falo que eu sinto, até hoje eu sinto falta de ter o horário de aula lá pra pegar e sentar no piano e, tipo, estudar, tocar lá, porque eu falava que parecia que eu descarregava tudo ali. É incrível. Era muito uma bom. horinha ali que eu descarregava, nossa, minha semana inteira. Era minha Eu acho Eu que- não quero parar, eu falei pra minha mãe, porque faz tempo também que eu não tenho aula de música. E de um tempo pra cá, que a gente começou a entrevistar muito músico, né? E que tem muita coisa, eu falei, cara, Acende a chama. por que eu parei com a música, entendeu? Porque eu nunca parei na igreja, né? Sempre toquei, mas Deu uma aí eu pausa no comecei a estudo, pensar, né? tipo, o que eu vou fazer, né? Porque a flauta eu queria aprimorar, só que eu acho que, não sei, tipo, na igreja eu sempre tô tocando, então a cada semana vai aprendendo uma coisa diferente. E eu gosto muito de ensaio, então a gente vai Que aprendendo. maravilha. Aí eu fui pensando e agora tá agendada pra semana que vem a minha aula experimental de canto. Uau! Porque eu sempre eu gostei. sabia. Então. Eu nem sabia. É a primeira mão, Gente. saiu minha mãe e a pessoa que marcou minha aula lá, que você viu. Nossa, que Mas, bacana! porque eu sempre gostei muito de cantar. Só que eu nunca achei minha voz muito bonita. Mas isso é de você. Então, Quando você descobrir aí- mesmo trabalhar... É, foi Aí questão eu de falei, trabalhar, né? Sim. agora eu quero aprender mesmo. Quero, tipo, Nossa, que cantar e não ter interessante. vergonha. Que bonito, né? Aí vamos embora. E tem... É que você é novo. Mas eu também, tá? Mas assim, é muito interessante as pessoas escutarem isso, porque tem gente que fala assim, nossa, mas nessa altura, em vez de querer, né, parar, só cuidar da escola, ela ainda quer inventar de ter uma... Gente, se eu conseguir ser regente, maestrina, conseguir ter meu grupo, conseguir ser titular, né, que é talvez uma das coisas que eu vou ter que lutar muito pra conseguir. Eu acho que eu não vou parar ali. Não. Eu não vou querer parar ali. Eu não vou querer... Eu não sei. Eu acho que isso não é de pessoa. Eu acho que isso é do ser humano, assim. Não é, assim, uma coisa opcional. É do ser humano. E é muito importante que ele não pare. Sim.
É muito importante. Tipo assim, cheguei no ponto, ufa, não existe isso, gente, não existe. Você sempre inventa, como é que a pessoa fala? Sarna pra se coçar. Você sempre caça sarna pra se coçar, é incrível. E eu, mais ou menos, não é nem sarna, né? Música, eu quero trabalhar com mais alguma outra coisa. E a gente tá em constante evolução, né? Então, certeza. tipo, é bom, ocupa a cabeça, é uma coisa que você Lá na ama. sua escola tem aula de flauta? Uhum. Flauta transversal? Quem sabe um dia eu não vou lá pra aprimorar o É, dia. sempre... Chique, meu A gente Deus. sempre aprimora, né? Vou fazer mais 2 perguntinhas. A Não, minha cachorra Fica à que tá... vontade, gente. Tem Lá horário na- pra ir Mas embora se eu hoje ou tiver... não? Não, mas se eu então estiver pronto. falando mais que a boca, vocês... Não, imagina. E daí nessa escola, tipo, se a pessoa, por exemplo, entra pra fazer aula de um instrumento, ela tem um período, tipo, pra se formar? Sim, Qual fica? então, é muito interessante, sua pergunta é muito boa, Rafa, porque tem gente que manda mensagem e fala assim, viu, eu quero fazer aula de piano, eu quero me formar, quanto tempo dura? Eu não consigo falar quantos, assim, o conservatório, outros lugares, ele tem toda uma grade para você seguir. Aula particular, não. Você é muito você, seu professor e seu desenvolvimento. Não vai adiantar, tipo assim, eu exigir que você toque uma coisa, sendo que você tocou aquele semestre totalmente fora do que eu estava esperando, e simplesmente dou uma nota 0 e continuo. Não, eu preciso saber o que está acontecendo ali e melhorar. Ou a gente volta de novo, ou a gente troca. É aquela coisa do particular, você dá prioridade para o nível do aluno, a situação do aluno, a vida dele, o andar dele, o caminhar dele, sabe? Eu tenho aluna que ela conseguiu, porque hoje, depois de tantos cursos que eu fiz também, eu já sou formada em órgão também. Então, assim, essa parte que de órgão, legal. piano. E esse é o órgão popular também, que é muito bacana, que a gente trabalha os ritmos. Então, eu posso formar os meus alunos, as minhas alunas. E aí, eu tenho uma aluna que ela conseguiu terminar, é incrível, incrível. Mas ela conseguiu terminar tudo em 1 ano e 4 meses, tudo. Aí o pessoal fala, mas como assim? Isso é só uma aula eu por fiquei semana. chocada aqui. Como assim é uma aula por semana? É porque quando eu ensinava, tipo, uma lição que tinha 2 tempos cada nota, e aí aparecia outra lição do lado que tem 4 tempos cada nota, é um exemplo, tá? Ela não se contentava só com a lição que eu ensinava. Ela já ia buscar. Ela queria perguntar todas as outras 10 que estavam lá na frente e eu ensino? Não, tá bom, você vai dar conta? Então vamos. Tanto que chegou um momento no final do curso dela que aí ela precisou pagar 2 aulas porque ela não queria se atrasar. Ela não queria... Ela falou, não, eu tô cheia de coisa pra passar, 1 hora não tá dando certo. Vamos 2. Vamos 2. E 1 ano e 4 meses. Ela terminou tudo. Caramba. E aí ela foi uma das que eu ajudei. Eu falei assim, e todos os meus alunos, eu falo de coração aqui. Eu falo pra todos eles, gente, vocês gostam de música mesmo? Vocês estão tocando o que vocês amam? Sim, então eu vou te ajudar a entrar no conservatório. Porque eu sei onde eu consigo. Eu sei aonde... E eu não vou deixar nenhum aluno meu parar ali. Eu sei o que ele pode ter ali dentro do conservatório. E tá aqui, gente. Meu Deus do céu. Tá aqui. É um mundo de gente, sabe? É um mundo de oportunidades. Sim. De gente super profissionais. Eu não sou essa pessoa que tem a mente, talvez, focada só no meu assunto. Eu quero que essa pessoa que veio, assim, me conhecer, que ela conheça todo mundo da Exato. música, e não só eu, sabe? Que é uma imensidão, né? Querendo ou Nossa! não. Pô, a gente vai adquirindo conhecimento, mas foi o que você falou. Você mesmo trabalhando com outra pessoa, você já Sim. acaba adquirindo mais conhecimento, jeito de ensino, bababá. É muito bom, né? Nossa! É super necessário também. Inclusive, a Rebeca, que tá dando aula lá comigo, ela foi minha aluna. Olha, Se que formou legal. comigo. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Você vê todo o seu resultado, sabe? E essa minha aluna que terminou em 1 ano e 4 meses, eu falei pra ela, você vai entrar no conservatório e vai fazer piano. Até porque na época eu não tinha vaga. Comigo eu não tinha. E aí eu falei, então eu não vou te prender. Tá bom, aí preparei ela. Nossa, ela morou em casa praticamente 2 meses. Preparei e ela entrou. Eu lembro que só tinha 4 vagas. Foram 200 inscritos, ela passou. É que é gente, muito concorrido o piano, né? Demais, A maioria demais. dos instrumentos. E todo instrumento no conservatório você tem que fazer prova. É um teste, Um né? teste, né? Pra entrar, porque é questão de vaga. Né? Piano e E violino são os que eu acho que é mais É que concorrido, piano, né? falando bem a verdade, assim, olhando agora com olhos de maestrina, eu acho que todo músico tem que conhecer piano. Porque o piano é um instrumento que ele abrange toda a tessitura, assim, de todo Consigo tipo de tocar com uma som, mão. mais agudo ou mais grave. Uma mão eu consigo. Ai, que belezinha. Você pegar uma coisa, vai fazendo lá. Aí mas não com é as só duas, a aí eu me perco. opção de você saber tocar ele com técnica formada e tudo, mas você conhecer
toda essa área de som, sabe? Do mais Sim. agudo, do mais grave. E assim você conhece as famílias dos instrumentos que oferece aqueles, né? Aquelas Aquelas regiõezinhas, posições, isso. Então, é isso que você perguntou pra mim, Rafa? Aham. Ah, então tá bom. Certinho, essa aí que a Adoro gente isso. tava- A minha mente, ela vai embora, porque às vezes eu quero fazer pergunta e eu esqueço da pergunta. E esqueço do que eu eu tava faço falando. isso É direto. incrível. E eu Às vezes esqueci eu que eu fico ia aqui perguntar matutando na também. Aí, pergunta. viu, Lucas? E pior que passa. Eu fico na minha É cabeça. contagiante. A pergunta. Da hora que dá uma pausa no assunto, a É pergunta que eu, some. na real, tenho um negócio muito interessante que eu... Diferente de, tipo, tem gente que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer uma coisa só. Verdade. Por isso que às vezes, tipo, eu A tô mente, às comendo e vezes, tal, tá- porque daí eu tô precisa tá pensando trabalhando. em tá Que aqui, legal, né? mas isso é bom. Que às vezes se eu fico, tipo, só parado, focando, eu me perco. Às vezes a pessoa tá falando e eu tô, tipo, daí eu volto. Na cabeça. Vai longe. Só que daí se eu tô fazendo alguma coisa aqui, eu foco. Daí fica. Não sei, eu sou meio estranho às vezes. parte. mas Não é acontece. estranho Cada um nada. com suas Você é assim peculiaridades. mesmo. Ó, eu. Com meus 18 anos, com a mente desse jeito. Ai. Brincadeira. Mas eu quero muito também aproveitar que eu tô aqui, gente, e agradecer de verdade vocês. Vocês, olha, Imagina. vai subir, vai voar longe, o foguetinho. Vocês Amém. são 10, top. E não tem uma equipe tão boa pra estar aqui como vocês, de verdade. E eu vou ficar super feliz de ver vocês lá em Simão, lá no topo. Simão, ai Deus, lá em cima, no topo. E eu falar, fui lá, que legal. Pegar meu vídeo e repostar. Vejam. Ah, e quando a gente vejam. estiver lá em cima, você também vai estar lá em cima e a Ai, gente vai que chamar você de legal. novo. Verdade, vocês estão de parabéns, viu? Deus Parabéns pela abençoe. iniciativa também. Não sei se eu posso olhar aqui pra cá, mas parabéns. Pode. Parabéns, foi muito boa a ideia e vai voar, vai muito longe, viu? Muito obrigada. Eu quero aproveitar esse gente espaço agradece. também, agradecer todos os meus familiares por tudo que fizeram por mim. Todas as pessoas que me ensinaram música. E meus alunos, eu preciso falar deles, gente. Meus Bagunceiros, bebês. alguns são meio É, bagunceiros. né? Mas eu não ia falar essa parte, Lucas. Essa São parte a coisas de gente ponta. é sempre assim Perdão. na aula em particular. Às vezes eu brigo com eles quando eles tiram nota baixa na escola. Eu quero saber, mas por quê? Por quê? Aí O às que vezes tá eles acontecendo? contam, criança principalmente, fala que tem muita coisa pra fazer na vida. Ai, Eles criança. falam, gente, criança é tudo de bom. Muita coisa pra fazer É na tudo de vida. bom. Tem ali uma aula de Muita música, coisa. escola. Ah, eu tenho que dormir um pouquinho à tarde. Eu acho que escuta adulto falar, né? Aham. Fala, ah, é muito difícil, muito corrida a minha vida. Mas assim, eu acho lindo, porque eu acho que a criança que não é bagunceira, que não faz. Não é criança, não. Assim, é muito. Não eu tá tenho vivendo dó, o momento eu tenho da dó. criança, né? Eu sei, tem criança educada, tem criança. Né? Mas é normal, o pessoal tem que ter essa paciência, tem que entender que ele tá na fase boa. Em vez de você Sim, dar bronca, criança. curte, fala, viu, peraí, é assim mesmo que funciona? Aí ele vai entender, não é. Opa, Não então precisa, agora tem que ficar né? Mais ou menos centradinho. isso. Mas eu quero mandar um abração a todos os meus alunos. Alunos e alunas, amo vocês. Vocês são tudo pra mim. Ah, Beijão. pessoal, todo feliz. Comentem, mandem outro beijo para Por essa favor, Boa. comentem, sobre ela. curtam. Por favor, compartilhe esse vídeo. Lu, tem Eu alguma esqueci pergunta o que eu ia você falar. lembrou? Ó, vai buscando aí que eu vou instigando umas perguntas que eu tô aqui na caixola. Pode ser antes que eu Tá. esqueça, você lembrou? Acho que eu lembrei. É Então que na pode real ir. era uma coisa mais séria, entendeu? Não é tipo Sim, pergunta sim. e tudo mais. Mas é que eu achei interessante que, primeiro, né, que você falou várias vezes que Deus é muito bom, né? E uma parte que eu achei muito interessante é que você contando toda essa história, deu pra perceber que Deus colocou pessoas boas na sua vida, né? Ah, Que isso te é ajudaram a verdade. chegar onde você tá agora. Igual você falou, mandou um beijo pra todo mundo que te ajudou. Uhum. Então, e você contando a história, deu pra perceber que foi Deus que colocou as pessoas na sua vida, né? Sim, As pessoas sim. que precisavam, Cada um. que mostraram o caminho pra você. Verdade, cada E um. É isso que veio na minha cabeça. eu Nossa, queria Lucas, repassar. obrigada. Tirou as palavras da minha boca, é verdade. São todos presentes de Deus na minha vida mesmo. Sabe o que é você? Às vezes eu escuto alguns professores comentarem e falam assim: ah, eu tenho alunos que são muito difíceis. Não tô falando, julgando nem nada. Eu não sei o que é esse difícil. Mas cada aluno que eu tenho, das crianças, até adulto. Eu tenho uma aluna que ela tem 78. 77 anos, Eu chamo ela de filha. Ela, no Dia das Mães, ela me traz presente. Ai, Ela que traz fofo. guardanapinha. Verdade. Porque, às vezes, durante a semana mesmo, quando eu sinto falta, que às vezes falta na aula, eu mando mensagem, viu o que tá acontecendo? Você tá bem? Tá bem de saúde? Quando avisa, né, tudo bem. Mas, de verdade, todos pra mim são...
Eles me ensinam muito, muito. Então, eu acho que mesmo que eu consiga, né, que Deus abençoe, se realmente for assim pra mim, eu vou super entender minha vida, meu tempo, se eu for seguir essa carreira de maestrina. Mas eu acho que a parte de ser professora eu nunca vou parar. Não sei. É sua essência, não eu não adianta, consigo. não Só se perde. realmente não ter tempo, não ter um espaço, não ter uma condição, não sei. Mas é a parte de ensinar. Eu acho que é por isso que eu tô nesse ramo, que nem eu falei. Aham. Você ser maestrina, você ser maestro, você tá ali diante de um grupo que você vai conduzir eles. Eles, de alguma maneira, eles sabem que estão ali, né, educadamente, todos, cada um com baita talento, para fazer o que você vai pedir. Então, de alguma maneira, tudo que você vai apresentar depois para um, né, público, para um montão de gente, é o que você trabalhou, a sua concepção, e aí você passou para eles. Então, de alguma maneira, eu ainda estou ali instruindo, vamos dizer assim, né? Então, acho que eu tô na área que não eu falei, ainda tô dentro do que eu mais amo. Exatamente. É um muito consequência gostoso. do outro, né, praticamente. É muito bom. Lucas, não esqueça mais nada. Agora não esqueci. E eu Pode ia falar. perguntar sobre agora a parte de maestrina. Esqueci. Brincadeira. Não esqueci não. Eu comentei no episódio da Lara, vou comentar aqui de novo, que quando eu descobri que existia o termo e também a profissão de maestrina, eu fiquei desacreditada comigo mesma, porque que eu nunca tinha parado pra pensar antes. Verdade. Porque tipo, por exemplo, eu sempre vi muito maestra. E era um cargo que você olhava e você pensava, é um homem exercendo. Sempre, tipo. Então eu não cogitava. Quando eu ouvi a palavra maestrina, eu achei, tipo, de uma autoridade tão bonita. Eu falei, como que eu não conhecia? Né? E é uma coisa Pouco que. falado, né? Nome Pouco mó chique, falado, né? querendo ou Maestrina. não. Sim, sim. Você eu sei não que... vê tanta visibilidade também, sim, né? Sim. E como que tá sendo aí esse processo de entrar num mundo que ainda assim é muito masculino, mas tá tendo essa abertura agora? Engraçado, eu ia até comentar mesmo sobre isso, Rafa. Obrigada pela pergunta, você me lembrou. Eu não sei como está sendo como foi, né? Para as outras do primeiro, lá no começo, para quem ainda tá. Pro pessoal que teve que desbravar, às vezes, Sim. bastante mato pra gente Sim. trilhar, né? Mas eu não sei se talvez é do meu jeito de ser. Eu sou muito assim. Eu sou, né? Entendeu? Tipo assim, um pouquinho, que não é muito fácil a gente assim, ser entrevistada, mas assim, eu sempre fui assim. Eu sempre gostei de abraçar, de cumprimentar. Eu sou assim até na parte de regir. Certo. Então, Ariane, eu nunca sofri nada do tipo que viesse a me pôr pra baixo, pra me pôr no meu lugar, vamos dizer assim, como dizem por aí. Inclusive, uma coisa que eu fiquei muito feliz é que esse ano... Ai, tá sendo muito bom. Eu consegui reger 2 movimentos de uma música da Banda Sinfônica do Conservatório. Gente, a Banda Olha, Sinfônica. que maravilha. Vocês já foram assistir a Banda Sinfônica? Eu tentando achar na minha cabeça. Olha os 2 dólares. Ai. Eu acho que não vou mentir. eu acho Talvez que a não. orquestra, não sei, mas a banda sinfônica orquestra. vocês precisam ver. É interessantíssimo a parte da percussão, o trabalho que tem da timbragem de toda aquela família toda. É lindo, é lindo. As crianças, quando conhecem mesmo a percussão, elas se apaixonam. Porque não é uma coisa que vai exigir tanto delas na parte de talvez uma técnica, talvez, não sei, não conheço, melhor não falar, né? Mas assim, é um mundo de coisas que eles vão amar. Porque é um pouco mais fácil, só bater assim, né? Fazer uma baguncinha, depois eles vão aprendendo como realmente trabalha tudo aquilo. Isso seria maravilhoso. Todos os pais levar a criança para conhecer banda sinfônica, viu? E aí, regi 2 movimentos de uma peça da banda. Gente, os ensaios, que eu tive 2 ensaios com eles. E o concerto, eu fui muito, assim, bem recebida. Olha que eu não sei maravilha. explicar. Eu não sei explicar. Parece que todos eles ali se transformaram numa pessoa e me abraçou. Não só eu, que nem eu falei, no meu grupo tem 4 mulheres, né, comigo. Tem mais 3. Todas elas. Olha que maravilha. Eu vou falar a verdade. Eu talvez seja a menos vergonhosa. Não vou falar assim, porque não é muito legal falar isso. Eu não tenho timidez. Então, assim, eu vou fazer meu papel. Tava nervosa, por conta de ser uma avaliação. Sim. Mas, assim, as outras que estavam talvez um pouco mais nervosas, não sei como foi para elas, mas eu senti que elas também gostaram, porque Olha que maravilha. é incrível, eles nos respeitaram de um jeito, e foi bonito, porque eu senti uma energia muito boa quando eu subi, assim, eu não vi pra elas, né? Porque eu fui a última, inclusive, dos alunos todos, a regi eu fui a última e regi os 2. E aí, quando eu subi,
Gente, eu senti uma energia tão boa. Aí eu Olha subi que pra reger de maravilha. cor, né? Aí eu me lembro que eu ouvi um comentário de um pessoal da banda. Olha que legal, ela vai reger de cor. Então, assim, eles meio que respeitaram, sabe? A sua posição eu gostei. ali, né? Eu tô gostando muito, porque aonde eu tô indo... eu tive um convite de uma das escolas daqui, eu não me lembro o nome. E olha que nem tem muita. Da parte da coordenadora. Pra eu criar um grupo coral na escola. Olha que legal. E eu queria muito isso, muito, mas eu não tive tempo, porque eu ia trocar a minha parte como professora. E aí eu não ia ter coragem. Eu não tive coragem, né? entendo. Acabei não aceitando. Mas, assim, as oportunidades que vão, assim, surgindo foram muito boas, né? Algumas que eu puder abraçar, eu vou abraçar. As outras, eu vou sempre respeitar, né? Talvez não é nem preferência. Eu acho que o lugar mais confortável de Exato. ficar, né? E também os seus limites, né? Sim, mas, Rafa do Céu, onde o pessoal comenta comigo sobre a parte de maestrina, é incrível. É com respeito, Olha sabe? que Parece maravilha. que os homens também, eles estão gostando disso, assim, essa parte de... Porque pra eles é tudo novo, eu acho. Eu acho que é uma coisa tão normal um outro homem subir, eles já Sim. estão tão acostumados, talvez. E aí chega uma doida com o cabelo lá balançando, tudo lavado, brilhando, e, né, vamos E lá. vamos que vamos. Eu falo doida de mim, tá, gente? Se vocês verem meu vídeo regendo a banda, acabou o concerto, a pessoa veio falar, viu, parabéns, você regeu super bem. Qual o seu shampoo? Passa as dicas pro cabelo. Ai, verdade, não tô brincando, foi verdade. Se a pessoa que me perguntou ver esse vídeo, ela vai lembrar. Mas de verdade, eu não tô sofrendo nada de preconceito. Isso é muito bom. E quero deixar assim aqui, quero abrilhantar assim o meu professor de regência do conservatório. Nossa, seria maravilhoso se ele pudesse vir aqui, gente. Ele tem uma história muito Vamos linda. deixar marcado o nome dele Ele se também. formou, se eu não me engano, ele se formou aqui também no conservatório, mas ele também foi para outro país. Ele se formou em outro país também, a parte de regência. Ele tem anos e anos como Caramba, que maestro, assim. E o mais lindo dele é isso, por isso que eu me inspiro muito nele, sabe? Ele é um baita do maestro. Mas como professor, ele consegue ser 2 vezes melhor, gente. Olha. É incrível, parece que ele quer pegar na nossa mão e falar, viu, faz a... E se ele vê que eu não entendo de um jeito, ele caça um jeito pra eu entender. Tá sendo maravilhoso, tá Olha sendo que pra maravilha. mim. E aí eu vou conseguindo adaptando isso no meu grupo, né? Nos meus grupos, e vou trabalhando. Tá sendo incrível. Incrível, Ai, de que verdade. maravilha. Eu fico muito feliz, até quando a Lara veio aqui, eu fiz uma pergunta semelhante sobre isso, porque a gente sabe que em alguns aspectos, infelizmente, a gente tem que batalhar um pouquinho mais, né? Sim. E porque eu falo que eu descobri que tinha o cargo de maestrina num filme que eu assisti. Verdade. Tem na Netflix, depois te passo. Que Que é da legal. primeira maestrina que teve nos Estados Unidos, se eu não me engano. E, tipo, daí conta da luta dela, de como ela conseguiu. Porque na época, tipo, há não sei quantos anos atrás, tipo, não tinha nem... Os cursos não... A mulher só podia, tipo, fazer, eu acho que o piano e só. Tipo, ela não Sim, podia não reger, ela não tinha podia muita- pegar outro instrumento, nada. Não Na época, participava da orquestra. tanto do que ainda grupo. foi uma maestrina que conseguiu por um tempo ter uma orquestra só de mulheres e tudo mais. É bem legal o filme, muito bom. Então, por isso que eu queria saber como que tá agora. Porque, né, a gente tem uma visão de lá de trás que, tipo, realmente foi bem difícil. Mas é muito bom e muito gratificante. Eu acho que pra todo mundo saber que essa abertura maior Nossa, tá sendo... nem fale. Eu quero ainda poder voltar aqui de novo com concursos ganhos aí. E como titular, porque de verdade eu tô focando nisso, eu quero muito. E se você for ver, hoje em dia tá muito melhor. Tá muito bacana essa parte pra mulher. Porque, como eu falei, eu mesmo não tô assim. Quando a Mônica, acho que Giardi que fala, veio aqui reger a banda sinfônica, ela veio por esses meses. Gente, ela também, eu consegui sentir o quanto que a banda move ela ali. É incrível, assim, nós mulheres estamos assim, eu não sei o que acontece para quem sente preconceito, como que tá chegando até ali, eu até sinto muito por isso, mas da minha parte, de quem tá ao meu redor, eu tô vendo que tá dando super certo. Isso é tá muito assim, tá vindo com alegria. Tão e não recebendo tô muito criando bem. trauma. Eu tô criando boas memórias. Quando lembro, né, Lucas? Boas memórias. Eu tô guardando bons momentos. Pra mim tá sendo muito bom. E engraçado que depois eu comecei esse curso,
eu já estava, né, trabalhando na parte da regência com o meu grupo, com o pessoal que eu já tinha comigo, sem entender muito da regência em si. Agora que eu fiz o curso, eu melhorei, né? E aí, às vezes, eu convido alguns irmãos da igreja para eu poder, né, reger. E no começo, quando eu convidava, eu falava, não vai vir. Não vão querer, imagina, a mulher falou mais que a boca aqui, né? Porque a mulher, assim, não entendeu no gesto, vamos conversar. Vamos alinhar. Mas é incrível. Eu postei, inclusive, um vídeo agora, antes de vir aqui, nos meus stories. Fiz o meu recital de julho agora, dos meus alunos, domingo agora. E quando terminou, eu convidei alguns dos pais, parentes dos alunos. Eu falei, vamos ficar pra gente poder tocar, eu quero reger, assim, né? Gente, ficaram. Foi maravilhoso. Ficaram. E tudo que eu fazia, eu vi que eles faziam, assim, com gosto, sabe? Não senti nada de... sai daí, você não sabe? Nunca Olha, senti isso, nunca. Então, Isso é para muito toda bom. mulherada que tem desejo, gente, vai sem medo. E nunca mude seu jeito de ser. Nunca mude, não importa para quê. Tipo assim, vou ficar em frente ao grupo. Claro, você tem que saber como conversar. Tem que tomar cuidado, tem que ter respeito, tem que, né, saber entrar, sair. Mas mudar seu jeito, se você é alegre, tem que ser alegre. Se você... Vamos falar, eu sou muito séria, mas ofereça a eles bons cumprimentos, sabe? Mas tudo bem, agradeça por eles ter tocado por você. Trate eles bem também. Nunca mude seu jeito, porque eu acho que isso também interfere. Eu sou muito assim. Sou assim, desse jeito, vocês estão vendo desde a hora que eu cheguei, né? Cheguei chegando aqui. E eu sou assim lá também, regendo, eu sou desse jeito. Maravilha. Eu não consigo, assim... eu vejo vários vídeos, como análise mesmo, né? De regentes antigos, que às vezes puxava a orelha mesmo, né? Eu não consigo. Eu acho que eu consigo, assim, passar do meu jeito, né? E cada um tem um jeitinho, né? Exato. Eu acho que não vale a pena você mudar. Um grupo mais sério, então eu vou chegar... Eu acho que não vai combinar. Porque Você eles vão perde a sentir que essência, você né? tá sendo... uma outra pessoa. Mas, mulherada, ó, vai fundo. Vai, A gente e vai... arrasa. Verdade, não verdade. Inclusive, vai abrir cursos agora, vagas agora para curso de regência, se eu não me engano, no final do ano. Eu super incentivo, vamos que vamos. É difícil, mas como tudo é difícil, né? Você tem que querer. Lucas, você vai fazer canto. Tem que batalhar e vamos que vamos, né? Não desista, é verdade. As portas vão se abrir, a gente tem que continuar batendo nelas, né? Tem Vai que sair. dar bronca lá. É isso. Bater o negócio. E aí, Lu, mais alguma perguntinha, meu bem? Que tenha voltado a sua memória? Não, agora não Contagiante voltou de nada. ação, passei tudo pra ele. Acho que alguma coisa eu lembrei, aí todo aquele vazio foi Não, pro é Lu. sempre assim, nós conversa um monte aqui, fechou o vídeo, acabou o vídeo, desligou todas as câmeras, eu lembro de alguma coisa que eu queria falar. Não, quando chegar na minha casa, acho que eu vou lembrar de tudo que eu queria ter falado Daí aqui. ela vai mandando as datas pra gente. Porque... Aí pronto. Verdade. Bom, mas então, né? É isso, Acho né? que Lu? foi isso, Quer né? fazer o encerramento? Uhum. Pode agradecer primeiro, deixa você. Então tá bom. Não, agradeço de coração por você ter vindo aqui. É incrível que Imagina. todos os agradecimentos começam assim, né? Agradeço por você ter vindo aqui. Não, mas... não tem mais o que falar, não tem outra palavra pra eu usar assim. Então dá é pra isso mesmo. substituir. Você Não, ter mas vindo é aqui, que eu sou ter super agradecida. deixado os aluninhos lá. E ter vindo aqui, e eu tenho certeza que eles vão estar vendo você aqui, vão entender toda a sua história e vão certeza. ficar felizes, né, e honrados de ter uma E gostar professora. mais e mais da professora que eles têm. Com Ai, certeza. E é isso. tomara. Vamos pra cima que logo logo a gente vai estar grande, você também, você volta Vamos. aqui Amém. e amém. conta como foi virar maestrina. Conto sim, com A gente certeza. agradece imensamente, que Deus te abençoe muito Amém, nessa trajetória amém, aí. E pode sempre contar com a gente no que precisar. Com Foi certeza. muito bom bater esse papo com você, conhecer que mais bom. essa história. bom. Que eu falo que todo mundo tem uma história, né? E precisa ser escutada porque a gente, Puxar. a gente às vezes acha que a nossa história não precisa ser passada, mas tem gente passando pelos mesmos bocados que a gente passou, ou passando por alguns perrengues que a gente passou, e é sempre bom, né, a gente conseguir dar uma ajudinha, que seja Verdade. Ai, eu que agradecendo agradeço. muito, e se você quiser também deixar alguma palavrinha de inspiração para o pessoal, para os seus alunos, ou para as pessoas em geral,
Fica à vontade. Eu quero sim, não só, claro, para os meus alunos, que já me conhecem bem a Pro, né? Para todo mundo que for assistir esse vídeo, que tá vendo aqui uma mulher, né? Não é avançada na idade, tá? Mas, assim, independente disso, eu acho que eu não colhei para minha idade. E eu não colhei para minha situação e nem para o meu momento para usar como desculpa de algo que eu sempre quis. Então, assim, eu falo pelo que eu vivi. Então, eu vivi e eu sei do que eu tô falando. Foi difícil, doeu bastante, sabe? Mas, assim, eu acho que, lógico, ajuda de Deus, força de Deus, a sua fé e, principalmente, sua vontade vai te ajudar a chegar onde você quer. Não desista. De jeito nenhum, não desista. Vai em frente, chora, grita, sabe? Gasta papel, borra tudo que você tem de maquiagem. Lava o cabelo. É bom. Lava o cabelo, mas levanta, ergue a cabeça. Eu falo isso assim, lógico, estou direcionando o assunto quase para mulher, mas para todos os homens também. É que assim, eu acho que o homem tem tanta porta aberta já, é um costume, é um normal, né? Mas assim, mulherada, vocês também têm. Bora, pega essa manga aqui, ó. E vamos lá. Eu sei que Deus me ajudou a chegar onde eu tô e Deus vai ajudar a todos vocês a chegar onde vocês querem também. Mas assim, nunca se comparem e nunca coloquem uma desculpa. Vão sempre pra cima com garra. Isso aí, gente. Acho que é isso. Que abracem em forma de palavras. Não, é uma inspiração pra que muita bom. gente. Sei, a gente tá muito feliz de ter Ai, você obrigada, aqui. Deus abençoe Rafa. Eu tô muito, super lisonjeada. Ainda não passou meu nervoso, gente. Tremendo. Não passou meu nervoso, mas graças a Deus eu consegui, assim, talvez passar um pouquinho, né, Com da minha toda história. certeza. Espero que agregue de alguma maneira, de um lado bom pra alguém, né, que estiver precisando ouvir. E não comentei também, eu perdi meu pai. Perdi meu pai antes da pandemia. Nossa. E aí, quando eu perdi ele, eu falei assim, puxa, agora que eu tô firme na parte de, né, de ser regente, maestrina. Só que é incrível, porque me deu mais força. Porque eu falei, não, eu sei, ele não tá aqui pra ver, mas imagina, por que eu, né? Eu tenho que simplesmente continuar, eu vou que vou. Vamos. E por isso que eu vou agradecer minha família aquela hora, porque eles são demais, gente. Meus irmãos, minha mãe, eles são Te deram um incríveis, apoio e ainda te dão, incríveis, até hoje. Quando eu colocar esse vídeo e falar, olha quem tá aqui, vocês não vão fazer ideia como esse vídeo, o Jovem Talks, vai rodar lá em São Paulo. Olha que maravilha. Verdade. Bora. Bater Então, agradeço de 20 mil coração. visualização. Agradeço de coração e tudo que eu falei também foi de coração. Foi bem sincero, não foi nada forçado, até porque uma pessoa que não tem memória queria forçar alguma coisa não dá certo, né? Tem nem como. Ai, gente, agora os alunos vão descobrir que eu não tenho memória. Brincadeira, eles já me conhecem. Já Às vezes eu tô sabem. lá fazendo alguma coisa, eu vou falar com eles falam, Pro, era isso que você tinha que fazer. Ai, obrigada. Verdade, eles me ajudam. Mas é muito bacana esse carinho todo, esse amor, é muito gostoso, é bem recompensador, sabia? Ai, que maravilha. Agradeço muito a vocês, de coração. a gente que agradece. Obrigadão pelo Agradece. convite. Eu sei que tá no momento de agradecimento, então. A gente Nunca que chega agradece. de comer, para. bom. Convidada só. Ai. Agora, daqui Brincadeira. pra frente é só convidada, que a gente vai Eu preciso, encerrando, né? eu preciso Fora começar a das- trazer um papelzinho pra eu ficar fazendo umas Fazer- dobradoras Olha, se eu aqui. precisar vir aqui de novo, vocês vão me dar um papel com tudo escrito que eu preciso falar. Eu não lembro, como que pode? Eu vou Não. ficar vendo essa edição depois. Não, vai dar certo. Vamos ver, né? Essa produção aí, Vamos se eles ver. vão ajudar nós. Mas obrigadão, de coração. Que Deus abençoe muito vocês. Tô Amém. super feliz mesmo. Hoje eu vou voltar pra casa assim, ó. Ai, imagina a gente. Animadíssima. Depois desse Então. papo. Super agradecida. E Viu? se você quiser e autorizar a sua imagem depois do vídeo, você pode mandar algum vídeo pra gente tocando ou regendo, alguma orquestra, alguma coisa. sim, E a gente tá. deixa no final do vídeo. Então, fica até o final do vídeo. Não vai embora agora que tá Né, não agradecendo. vai Estamos muito no finalmente. longe. Fica aqui que daí a gente deixa um videozinho seu tocando ou isso. regendo. E é isso aí. Ou os dois. É. Um vídeo Ai. tocando, um vídeo regendo. Tá bom. E pra quem também tem interesse de aprender música, né? Tem a escola da Pro. Isso, ai, a Rafa Tá com pegou vaga? todo jeito Tá já. com vagas lá? Amei. Tá com vagas na Tem escola? vagas ou- pra... Só não tem pra órgão... Só não tem pra piano, perdão. Tem pra órgão e teclado, tá bom? E pros outros instrumentos de cordas, tem flauta, clarinete, tem... Maravilha. Flauta. Então, Aprendam flauta. Bora, gente. Canto. Canto. As redes sociais vão estar todas na descrição, então vocês podem mandar mensaginha por lá e tudo mais. E
Vamos que vamos, gente. Aprender música. Isso aí, vambora, Mesmo, vambora. vamos lá, terapia. E ainda mais quem é de Tatuí aqui, né? Não tem o nem... capital da música. Não Vambora. tem como. Bom, e como uma cortesia nossa aqui, a gente sempre deixa um presentinho pro convidado aqui. Ah, e você não vai ser acredito. diferente. É, uma- Que Você vai Uma ter lembrancinha seu- nossa. Você Meu tomar seus Deus cafés do durante céu. a sala. E Ai, também a que caneta amor. da nossa patrocinadora oficial, a Que SR lindo, Securitizadora. gente. Oh, Deus abençoe, que coisa linda. Vou colocar na minha escola. Tomar café agora com os alunos, usar essa caneta. É, Não pra assinar esquecer de muitos assistir contratos o bons. vídeo. Obrigada Quando mesmo. sair o vídeo, A vai estar gente todos os agradece. alunos mandando, comentando, querendo uma caneca. É, daqui a pouco vai virar Os disputa. alunos vão Ariane, Deus abençoe pela sua participação. Jovem Taco, vocês são incríveis. Não. Né? Deus abençoe de coração. Amém. Eu devia ter trazido alguma coisa, mas eu vi, ó, Imagina. desesperada atrás de Uber. Ai, enfim. Não, a paz. gente que presenteia Quando o eu pessoal vier aqui. aqui como maestrina titular. Ah, vai Amém. sim, amém, amém. Não, verdade, eu vou trazer alguma coisa pra vocês. E quero agradecer imensamente pelo carinho, pela boa recepção e pelo presente. Viu? Imagina. Claro, pelo convite por eu estar aqui. Obrigada mesmo, mesmo. Imagina. E lembrando, se inscreva no canal, deem um like, comentem aqui sobre a Pro, comentem sobre assuntos a mais que vocês querem que a gente traga por aqui. Também nossas redes sociais vão ficar todas aí embaixo pra vocês seguirem, Estamos Instagram. disponível em novas redes sociais agora. Exatamente, como o Spotify, pra você escutar no trânsito. Pessoal de São Paulo, que tem bastante trânsito, coloca no Spotify, vai lá e maratona. Sua família todas não as- pode falar que não vai conseguir assistir, Não. que coloca no rádio Sim, lá, tá tudo pronto, certo. Isso, acabou. verdade. Deixa lá. Bom saber. E na plataforma vizinha, né? Na plataforma A gêmea verde, que é dessa. nova, que é vizinha aí agora. Achei mesmo. E é isso aí. É isso. Agradecer, em geral, todos os nossos patrocinadores desse episódio. Um abraço. O pessoal da Nata Transportes, da Posital Veículos, A também Humaitá, da que manda Humaitá, comida que pra mandou nós, pra gente, que eu acho isso Tapemag muito legal. e tudo mais. A gente vai deixar também todas as redes sociais da Ariane também. E o e-mail tá aí embaixo pra você que tem uma empresa, uma loja, alguma coisa, quer ter sua logo aqui, entre em contato com a gente que a gente conversa sobre essa parceria. Ah, e também temos canal de cortes, tá, galera? Não esqueçam de se verdade. inscrever. Porque precisa, né, gente? Pra quem não gosta de assistir inteiro ou não consegue, o canal de cortes tá lá pra ajudar a vida de vocês. É Isso aí. isso, então. Um beijo, pessoal. Até a Tchau, próxima. tchau. Até o próximo vídeo.